dia 16 de agosto de 2023, e nós temos a grande alegria e a felicidade, a PUC Minas Virtual, os cursos de pós-graduação em Direito e mesmo os cursos de graduação, nós temos a alegria de receber como entrevistado o professor e advogado Fernando Guilhom. O tema da nossa live será mediação. O professor Fernando Guilhom é um dos maiores especialistas no Brasil sobre mediação. Tem uma longa experiência aqui, vocês vão ver aqui com a leitura do mini currículo dele que eu vou fazer aqui, vocês vão perceber que ele tem uma longa experiência na área de mediação, é um dos pioneiros na atuação na mediação no Brasil, e eu tenho certeza que vou aprender muito com ele aqui durante essa entrevista, nós todos vamos aprender com ele. Professor Fernando Guilhom, coloquei aqui o currículo dele aqui do lado, vou ler aqui uma síntese do currículo para que vocês conheçam o nosso convidado. Ele é professor de mediação e processo de mediação comunitária interdisciplinar. Ele é especialista e mestre em Direito Econômico pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, certificado pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, em Portugal, fundador do Centro de Mediação da Universidade Federal de Juiz de Fora, ganhador por 2 vezes do Prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça. Ele é avaliador da Competição Brasileira de Mediação Empresarial 2017, promovida pela Camarb, palestrante do TEDx Morro do Imperador, ex-gerente de compliance de Petros, Fundação Petrobras da Seguridade Social, consultor e palestrante em mediação, ex-presidente do Conselho de Administração da Fundação de Apoio da UFJF, FADEP, organizador e autor do livro Mediação, Cenários e Casos, da editora Ágora 21, diretor da empresa MBAR Mediação e membro da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos da OAB de São Paulo. Então, não tem ninguém melhor para conversar sobre mediação do que o professor Fernando Guilhom. E eu dou boas-vindas a ele, agradeço muito pela disponibilidade, né, do tempo, assim, no meio da tarde, nos atender. Não é de hoje que eu estou tentando marcar essa entrevista e finalmente nós conseguimos agendar essa oportunidade de aprender com o professor Fernando Guilhom. E eu começo a entrevista com a pergunta. Uma pergunta básica, assim, para quem nunca ouviu falar de mediação, para quem não sabe o que é, imaginando aqui até um aluno assim, de direito, do início do curso, que nunca ouviu falar do tema, primeiro é o seguinte, o que é mediação? E mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, professor Denis. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer estar aqui com você, agradecer a PUC Minas também, uma instituição, né, internacional de nome absolutamente comprovado aí. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. E meu maior estágio curricular é ser amigo do professor Denis Madeira. Isso ele quis omitir aí, mas esse aqui é o minha principal medalha. Professor, bom, vamos lá então, né? A ideia é a gente conversar um pouco sobre mediação aqui, de uma maneira bem informal. A mediação nada mais é do que uma forma de resolver conflitos. E uma forma de resolver conflitos que, vamos dizer, ressuscitou na década de 70, nos Estados Unidos, principalmente, que levantou essa bandeira, a partir do momento que houve um congestionamento do poder judiciário. Então, o sistema judiciário, né, como aqui no Brasil até bem pouco, até hoje, né, vamos ser sinceros, né, até hoje é o mais utilizado, né, largamente utilizado, só que chega uma hora que existe um congestionamento. O que é esse congestionamento? São ajuizadas 10 milhões de ações e o Poder Judiciário consegue julgar 5, 2, 3, né? Eu já perdi esses dados, já soube das de cor, hoje não sei mais, mas o fato é que existe um congestionamento. E quando a gente projeta esse congestionamento ao longo dos anos, né, se a gente se sentasse na cadeira de um presidente de tribunal, você fala assim, isso não tá, assim não vai dar, porque o congestionamento vai só aumentar e, quer dizer, a prestação jurisdicional cada vez mais lenta, então vai complicar. E aí, na Conferência Pound, lá em 76, nos Estados Unidos, falaram assim não dá, vamos resgatar os outros métodos de solução de controvérsias. Então, vamos resgatar a arbitragem, conciliação, mediação, porque não dá para continuar desse jeito. E veio a mediação, essa história. Então, a mediação ela tem algumas características, né? Primeira, que eu gostaria de ressaltar, e tem a previsão no parágrafo único do artigo 1º
da Lei 13.140 de 2015, que é uma lei muito assim, consistente, uma lei, como eu gosto de brincar, é honesta, porque ela é uma lei genérica, abstrata e pessoal como todas as outras, mas ela é pouco detalhista, como deve ser na mediação. Dá uma liberdade para o mediador. Isso é uma característica importante dessa lei, portanto, é uma lei que deve ser estudada, aprofundada, é um bom início de conversa ali. Então, é uma atividade técnica, isso está mencionado no nosso parágrafo único do artigo 1º. É uma atividade técnica, não é bate-papo, não é ceda um pouquinho aqui, que eu ceda um pouquinho do de cá, para a gente chegar a um acordo. Não é de jeito nenhum, tem acordo? Né? Aquela pergunta que se ouve, né? Tem acordo? Isso é o que eu chamo de técnica, vamos lá, minha gente. Né? Isso não é uma técnica de mediação. Então, é uma atividade técnica. As pessoas precisam estar preparadas, como em qualquer área. Ninguém se torna técnico em alguma coisa, né? Especialista em algo, se não se aprofundar. Então, na mediação não é diferente, é uma atividade técnica, exercida por terceiro imparcial. Essa questão da imparcialidade é fortíssima na mediação, mas ela pode ser ainda melhor ou mais bem explorada quando a gente fala da multiparcialidade. O mediador está com os dois lados, porque a neutralidade e a imparcialidade o colocam numa certa posição de indiferença. E o mediador não, ele está, eu gosto de falar, né, nas palestras, nos cursos, né, que dou as mãos para uma parte, dou a outra mão para outra parte, estou com os dois lados. Para quê? Para ouvir, para entender, para chegar na necessidade, para construir uma solução ganha-ganha de longo prazo, etc. Né? Aí tem 6 meses de assunto. Mas, então, o mediador ele tem que ser multiparcial, não é indiferente, neutro, não é comigo, não, é com você sim. Você está ali para quê? Aí volto no parágrafo único do artigo 1º. Você está ali para auxiliar e estimular as partes. Então, o mediador não sugere, não recomenda, não dá dica, não tem opinião. Como assim não tem opinião? O que ele está fazendo ali? Ele estimula as partes a chegar a uma solução consensual de longo prazo. Por quê? Porque a mediação se baseia num princípio fundamental. Eu sempre comento assim, se você entende o que é autonomia, você vai ser um mediador que vai errar pouco, ou vai errar bem menos. Até o Pelé chutava umas bolinhas para fora de vez em quando. Né? Então, autonomia é chave, é o conceito-chave da mediação. E aí, o mediador ele tem que dar um passo atrás. Mas qual que é a sua opinião? Falou assim, não, eu acho que o mais correto é você dar a opinião. Então, mediar é devolver a palavra. Devolver. Porque quem sabe mais do assunto, no caso de separação, por exemplo, é Maria e João, ou João e João, ou Maria e Maria, não interessa, né? São as pessoas, os cônjuges que estão se separando. Não é o mediador, não é o juiz, não é o árbitro, não é o conciliador. Quem viveu 20 anos ali, tendo ou não filhos, etc., etc., são as pessoas. Agora, tem uma série de questões por trás, né? Tem alguns pressupostos, por exemplo, que eu acho que é um tema inicial importante. As pessoas têm que estar empoderadas. Você não pode entregar, né, as chaves da vida de uma pessoa que está fragilizada. Chora o tempo todo, não, já tentei de tudo, não sei mais o que fazer, etc., etc. Então, o empoderamento das partes, que é simplesmente saber o que é importante para mim e reconhecer, basicamente, ter respeito em relação a outra pessoa. É fundamental para que esse procedimento de mediação vá se constituindo em algo que seja uma solução co-construída ao final pelas partes. Né? Com a ajuda, obviamente, de nós, advogados, sobretudo de advogados colaborativos que entendam claramente o que eles estão fazendo ali. Então, mediação é uma forma de resolver conflitos de uma maneira eficiente. É isso que eu digo. Não é varinha de condão, tem acordo de 5 minutos e vamos lá redigir o acordo. Não é terapia também, não é para ficar 25 anos, ou 2, 3, 4, 5 anos, não. É ultra rápido, é eficiente, próximo à resposta do judiciário atualmente. Né? Então, você tem... Eu já fiz mediação, separação com patrimônio relevante, etc., em um mês. Começar e terminar. Né? Com 5 sessões você resolve tudo. Então, sempre? Não, não é sempre. Mas porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas,
né? O mediador pode, né, utilizar uma técnica errada, os advogados podem atrapalhar, mas, em termos gerais, em termos teóricos, a mediação é um método eficiente de solução de controvérsias utilizado para relações de longo prazo e com envolvimento emocional. Mas o critério fundamental é a relação de longo prazo. E aí, só mais uma observaçãozinha antes de devolver a palavra para você. Nas relações de curto prazo, cabe mediação? Mediação 100% não. Talvez não. Mas muita coisa da mediação cabe em qualquer método de solução de controvérsias. Um árbitro que faz uma escuta, que consegue identificar as necessidades, que consegue usar o teste de realidade, por exemplo, para desenvolver uma solução de longo prazo, tecnicamente qualificada, tudo isso vai gerar mais consistência no seu laudo arbitral, por exemplo. Então, muitos alunos até, né, me perguntam isso na faculdade, em outros cursos. Então, a ideia é colocar, né, aumentar o número de matérias? Mas não necessariamente. Né, não é a minha sugestão. O importante, na minha opinião, é que outros professores de outras matérias pudessem entender um pouco melhor a lógica da mediação para criar temas transversais, para não achar que todos os males serão resolvidos com chá de boldo ou com aquele remédio mais forte do mundo, né? Porque, se você me der essa liberdade, né, não dá para ter uma única resposta. Estou com um bicho de pé, chá de boldo. Dor de barriga, chá de boldo. Tumor no cérebro, chá de boldo. Não dá. Então, é assim que a gente tem tratado os conflitos em muitos países do mundo. Existe um remédio para cada mal. E aí, volta ao ponto, mediação não é para tudo, não é a panaceia, vamos respeitar o judiciário no seu lugar, a arbitragem no seu lugar, mas também tem o lugar da mediação. Entendi. E na mediação, essa modalidade de resolução dos conflitos, sempre vai ter a atuação de um terceiro? Não existe, por exemplo, mediação sem um terceiro, é isso? Sempre tem algum Uma terceiro. ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Se você for levar a ferro e fogo o que diz o parágrafo único, você fala, ó, atividade exercida por terceiro imparcial. Então, tecnicamente, foi marcar X no exame de ordem, sim. Agora, como é que a gente trabalha esse assunto? E aí vou até expandir um pouco assim, a minha resposta para mostrar que, e isso os juízes têm falado agora, né? Os juízes, os professores, todas as pessoas que conhecem um pouco mais de mediação têm falado. O importante é a quebra de paradigma, a quebra de modelo. Então, como assim? Modelo, por exemplo, de competitivo para colaborativo. Né? Será que se eu for colaborativo, eu advogado, se eu for colaborativo, se eu entender melhor o que a outra parte quiser para construir um acordo com ela, eu não vou beneficiar ainda mais o meu cliente? Essa é uma dúvida, hein? Eu faço uma dinâmica no primeiro dia de aula, às vezes, para pegar todo mundo de surpresa, né? Para ver, assim, senso comum. Primeiro dia. E essa dinâmica é fantástica. Eu encontro com os alunos e falo assim, nossa, aquela dinâmica mudou a minha cabeça. Porque isso é teoria dos jogos, é John Nash, prêmio Nobel de Economia, não sou eu que vou falar. Fosse eu vou fazer, não, eu não estou em dúvida. Mas como foi o John Nash, prêmio Nobel de Economia, vamos respeitar, né? Quer dizer, quando você parte nas relações de longo prazo, parte para uma atitude cooperativa, você vai mais longe, você chega num resultado melhor. E essa é uma dinâmica prática, não vou contar detalhes aqui para não perder, né, a dinâmica, né, nacionalmente ou internacionalmente, Não dá spoiler. mas não dá spoiler, mas assim, a maioria esmagadora cai. Vai para uma lógica competitiva e tem um resultado pífio. E aí aqueles dois ou três, assim, às vezes um grupo ou outro consegue identificar, ele vai no 2x. Só que aí a gente mostra que aquela negociação dava para chegar assim, no 10x pelo menos. Um pouco esforço no 10x. Então, voltando para a sua pergunta, precisa de um terceiro imparcial? Precisa de um terceiro? Tecnicamente, né, do ponto de vista formal, quando a gente pensa assim, né, uma coisa mais atrelada ao mundo jurídico, sim. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo,
a criação de cultura de negociação, de mediação, de resolução de conflitos, ampliando um pouco o tema, dentro de instituições, e aí a minha empresa, né, a Âmbar Mediação, ela tem um foco muito grande na educação e na saúde. Então, a gente fazer isso dentro de hospital, por exemplo, você não precisa. Por quê? Uma coisa é o seguinte, ó, o Denis e o Fernando tiveram aí uma diferença de opinião sobre alguma coisa. Você é médico, eu sou enfermeiro, você falou uma coisa, eu achei outra. Podemos chamar um mediador e tentar resolver. Perfeito. É um caminho maravilhoso. Tá. Agora, veja bem, né? Vamos botar o pé na terra e vamos pensar o seguinte: quantas situações de opiniões diferentes ocorrem dentro de um hospital, dentro de uma escola, ou dentro de qualquer outra corporação? Dentro de um sindicato, dentro de uma empresa de finalidade lucrativa, não é qualquer? Quantas? E aí, vamos chamar lá o mediador, né? Né? Não vamos instalar o dedo e vai aparecer o mediador? Não. Então, o que a gente faz? A gente chama de mediação direta, Denis. E aí tem um excelente caso que aconteceu comigo uma vez na aula. Eu acho que responde assim com perfeição a sua pergunta. Um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu sou formado, tenho muito conhecimento de marketing. Então, se alguém chega para mim e tenta me convencer a comprar alguma coisa, algo do gênero, eu sei me defender. Se isso acontecer na mediação, eu estava relativamente longe dele, eu fui caminhando para o lado dele, eu falei assim, agradeci ele, cumprimentei, né, peguei na mão dele, cumprimentei e falei assim, muito obrigado pela pergunta. Excelente. Se uma pessoa vier com papo de mediação para o seu lado, meu amigo, sabe o que você tem que fazer? Mergulhar nele. Porque a mediação constrói soluções ganha-ganha. Então, se eu vim com um papo de mediação, eu não entendo nada de mediação, mas o Denis entende. Se você vier com esse papo para mim, é porque eu vou ser contemplado também. Sabe por quê? Eu pergunto isso, eu pergunto para as partes muitas vezes isso, com delicadeza, né, com certo jeito. Mas eu pergunto, João, você fecha aí um acordo com a Maria que contemple apenas a Maria? De jeito nenhum. Muito obrigado. Maria, você contempla, você, né, celebraria um contrato, aí, um acordo com o João que contemplasse só os interesses dele? De jeito nenhum. Gente, não tem nada de errado nisso. É exatamente isso. Ninguém fecha um acordo com a outra parte se não for contemplado nos seus interesses. Agora, a gente vai chegar lá, né, nesse nosso papo hoje, como é que a gente faz essa mágica, que é uma mágica. Os dois lados serem contemplados, né? Isso é uma mágica, mas é possível. Então, a questão da necessidade do terceiro, ela ajuda, lógico, um terceiro preparado, às vezes, numa questão empresarial, numa questão, né, de família, que as partes ainda não estão tão assim inclinadas para a negociação. Mas é muito interessante trabalhar num ambiente corporativo a cultura de mediação para que você, médico, e eu, enfermeiro, você, chefe, e eu, gerente de setor, saibamos conversar, entender e gerar soluções ganha-ganha para nós. Isso as pessoas vão percebendo aos poucos, porque, mas por que eu, chefe, vou fazer isso com você? Porque vai ser melhor para você. Porque se você vem numa linha muito dura comigo, amanhã eu entro com atestado, eu sou garantido por lei. Eu posso ter atestado. Quem disse que eu não estou gripado ou sei lá o quê? Então, a relação continuada de longo prazo é de Honesto, Prêmio Nobel de Economia. A relação continuada, a relação de longo prazo, cooperativa, nos leva a resultados mais vantajosos. Né? Se você coopera comigo e eu coopero com você, só vai. Isso tem joguinhos matemáticos, tem a teoria dos jogos, né, completa. A gente tem artigos muito bons aplicados à mediação, porque a teoria dos jogos, assim, na lógica matemática, é uma loucura, né, para nós do mundo jurídico, na minha opinião. Não sei se eu sou só eu que não sei, né, mas vamos dizer assim, tem muito artigo com fórmula matemática, eu não estou falando disso. É uma explicação simples de aplicabilidade, mediação, e no resuminho aqui, em jogos de rodadas sucessivas é mais inteligente cooperar do que competir, porque o resultado para as partes é superior. É isso. É. Então, Especialmente na área vale. empresarial, né, professor Fernando? Na área empresarial, por exemplo, eu costumo falar com os alunos assim,
Se eu, por exemplo, sou empresário do agronegócio, então planto soja, e você, por exemplo, tem uma indústria que fabrica óleo de soja. O que eu quero? Eu quero vender minha soja para você e você quer comprar de mim, né? Se surgir um conflito entre nós dois, o que eu quero não é prolongar o conflito, né? O que eu quero é resolver rápido para a gente continuar comercializando, continuar fazendo negócio, né? Assim, muitas vezes o judiciário, a impressão que eu tenho é que você rompe relações. Ao propor ações judiciais, você rompe relações com aquela outra pessoa ou com aquela outra empresa. Então, nesse caso, se eu vendo um produto e você compra o meu produto, o que eu quero não é romper a relação com você. Eu quero é resolver esse conflito para continuar negociando, né? Então, assim, eu vejo isso fora o tempo, né? Eu acho que essa questão do ganha-ganha aí, o tempo já é já é um ganho grande, né? Se eu entendi bem a sua fala assim, sobre a questão da mediação, que para mim foi novidade, se você, por exemplo, a impressão que eu tive é que você quis dizer o seguinte: classicamente a mediação tem a atuação de um terceiro, mas nada impede que os próprios litigantes utilizem técnicas de mediação, eles diretamente. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Ah, Denis. que bom. Exatamente. Porque é por isso que eu falo que as técnicas de mediação são utilizadas em qualquer outro meio de solução de controvérsia. Um bom juiz, ele pode utilizar muitas técnicas de mediação. Partes, né, na negociação direta devem usar, porque quando eu sou, né, um chefe, como eu falei, e você não escuta, não entende a necessidade dos seus subordinados, você vai tomar uma decisão desconsiderando essas necessidades e vai ser retaliada, e vai ter boicote, as pessoas não vão ficar satisfeitas, que vão pedir para mudar de setor, etc. Então, e você vai gastar muito mais tempo. Ah, mas eu sou o chefe. Não importa. Vai sofrer, às vezes, uma denúncia de assédio moral, que está exagerando, e etc. Então, é exatamente isso. A ideia é trazer a comunhão de interesses, né? Comunhão, e é super interessante isso, porque isso eu acho fantástico, assim, porque quando você tem um casal, por exemplo, se separa e você tem um filho menor, é simples, né? Falar assim, temos interesse em comum. Não está resolvido. Agora, interesses divergentes ou diferentes, eles são plenamente conciliáveis na lógica da mediação. Como assim? Vou explicar. Eu gosto de um exemplo bem simples que eu uso, que é o professor fala assim, ó, eu sou muito bravo, não sei o que, prova hoje, matéria toda, não sei o que. A turma se insurge e fala o seguinte, não, prova de jeito nenhum, não sei o quê. E fica aquela questão prova e não prova. E aí eu vou para o coração assim mesmo da mediação, um exemplo simples, mas no coração da mediação. Eu espero que esclareça um pouco a questão técnica. E a maioria dos debates e das tentativas de solução de conflitos se dão nessa maneira superficial, que a gente chama acima da superfície da água, lá no iceberg. Imaginando o iceberg. Tem um pedacinho lá em cima e aquele 80%, 90% é submerso. Então, as pessoas tentam resolver o conflito dessa maneira. E aí é perde e ganha, porque ou você aplica a prova ou você não aplica. Ah, não faz uma provinha mais fácil, aí é 70, 80, fica 50, 50, 60, 60, 40. Isso é negociação superficial, que a gente chama tecnicamente de negociação por posição. Mas então, como é que eu mudo o jogo? Você muda o jogo, né? Fazendo a negociação por interesse ou necessidade humana, quando você vai na raiz do problema, que são as necessidades institucionais ou pessoais. Como é que é isso? Vou pegar só uma técnica, né? Que são muitas, mas vou dar o exemplo de algumas. Então, você trabalha, por exemplo, a técnica dos 5 porquês. Pessoal, por que você quer aplicar a prova? E isso, gente, é lógico que não vem na primeira resposta. Por isso que chama 5 porquês a técnica. Porque às vezes o professor está nervoso e a gente tem que encaixotar isso também num procedimento, né? Eu falo, ninguém faz um gol de bicicleta, né? Sai correndo de uma área a outra, faz um gol de bicicleta, né? Se a gente for fazer isso, chegar no intermediário do Mineirão, a gente já infartou, né? Se chegar lá, tá tão esbaforido que vai deitar para respirar. Então, a coisa tem que ser construída, logicamente. Estou pegando um recorte aqui para dar entendimento. Mas vamos lá.
Então, eu trabalhar com o professor, se eu insistir, porque nas 3 primeiras perguntas, ou às vezes na primeira, na segunda, ele vai ficar falando mal dos alunos. Não, fizeram bagunça, fizeram aluno isso, aluno aquilo. Mas isso aí é trabalhar com muita superficialidade. A gente tem que entender isso, acolher e vamos dar mais oportunidade para o professor. No final das contas, qualquer professor em, vamos dizer assim, condições normais de temperatura e pressão, eu quero qualidade no ensino, né? Estou utilizando a prova aqui, mas no fundo, o que eu quero é qualidade do ensino, porque é uma necessidade institucional. A PUC é um exemplo disso, nacional e internacional. Então, eu quero qualidade do ensino e acho que nenhum aluno vai discordar disso, né? Ser um aluno bem informado, ter um diploma, aparecer lá PUC Minas, todo mundo vai ficar orgulhoso, isso não tenha dúvida. Mas vamos fazer essa pesquisa também com os alunos. Senta aí. Aí, nas 2, 3 primeiras perguntas, provavelmente os alunos vão criticar o professor. Ele é autoritário, é bravo, é isso, não sei o quê. Mas no final da história, aí nós temos bons estudos na área educacional para isso. Tem o Dr. William Glasser, por exemplo, que fez um estudo específico sobre isso, um psicólogo norte-americano, e identificou uma série de necessidades dos estudantes. Então, uma das necessidades, por exemplo, é a diversão. Então, vamos lá. Então, ele vai falando, não, eu quero alguma coisa mais divertida, alguma coisa mais prática, alguma coisa mais interessante. Então, veja bem, uma discussão é o aplica ou não aplica a prova. A outra é, dá para fazer alguma coisa do lado do professor que exija alta qualidade, né, educacional, e do outro lado seja algo prático, divertido, interessante. Quantas são as possibilidades? Eu falo, aí a pessoa fala, isso. Eu falei, gente, infinitas possibilidades. Contemplando tanto o interesse, vou falar assim, do professor quanto do aluno. Você tentando escolher algo que contemple os dois vértices. Exatamente. É o famoso ganha-ganha. O ganha-ganha, ele tem que ser tecnicamente preparado. Por isso que eu falo, né? Não adianta colocar mediação na porta, chega lá dentro, a pessoa pergunta, tem acordo? Isso é a mesma coisa que a gente colocar nas nossas salas, né? Campo de golfe, senta lá dentro, está cheio de cadeira, um quadro, uma lousa, um professor. Cadê um campo de golfe? Não, está escrito campo de golfe na porta. Ah, mas aqui é o campo de golfe. Mentirinha, né? Você coloca mediação, mas não trabalha a questão da negociação por necessidade, não é tecnicamente mediação. Não sou eu que estou falando isso também, não. Isso é a escola de Harvard, está falando. É o livro mais famoso do mundo, pode até não ser o melhor, mas é um dos melhores, com certeza, Como Chegar ao Sim. Né? E tem um outro muito parecido com ele, que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, mas o Como Chegar ao Sim é mais clássico, é o melhor. E explica em detalhes isso, né? Como a coisa funciona do ponto de vista técnico. Então, se eu não mudo a maneira de negociação das partes, não adianta. Não adianta. Eu vou sempre trabalhar, e essa dinâmica que eu estava mencionando é exatamente isso. O que acontece? A do 5? Não, eu estava falando do exemplo que eu faço, a dinâmica que eu faço dentro de sala, são 2 empresas brigando por uma mesma coisa, aparentemente. E aí a gente coloca os advogados litigantes, né? E aí eles ficam brigando, aí quase sempre é o seguinte, você fica com 50, eu fico com 50. Então eles não alcançam nem a totalidade que gostariam. Só que aqueles que vão mais à frente, eles começam a escutar o outro lado. Mas o que você quer mesmo? Por que você quer? Não sei o quê. Aí eles identificam que são coisas diferentes. O todo é o mesmo, é como se fossem partes de um todo. Todo mundo quer um carro. Não, mas você quer o pneu, eu quero o volante. Estou falando diferente aqui para não identificar o caso. Aí eu quero um carro. Você falou, eu também quero um carro. Mas você quer só o volante, eu quero o pneu. Eu falei, então tudo bem. Aí quem chega nesse ponto fala, nossa, consegui. Aí fala, tá bom, o que vocês conseguiram? É isso, né? Volante para um lado, pneu para o outro. Ok, isso é 100% que vocês queriam? Que ótimo. Muito bem. Alguém conseguiu mais alguma coisa? Raramente. Aí é muito raro alguém conseguir mais alguma coisa. Só que tem a ver com o agronegócio. Vai até voltar, porque você já falou do agro, então vou até para facilitar a minha lembrança aqui, dar um bom exemplo. Então, eles estavam... as 2 empresas precisavam da mesma flor, né, de partes diferentes, só que aí eles percebem que podem plantar em conjunto, arar a terra em conjunto, preparar a terra,
usar defensivos agrícolas, de preferência bio, etc., colher, transportar, armazenar, olha quantos X já tem na brincadeira. Aí Compartilhar a mão de obra. compartilhar mão de obra, transporte, armazenagem. Olha bem onde é que a gente vai na brincadeira. Fazer pesquisas para melhoria genética daquela planta. Outros grupos, né? A gente vai dando exemplos. Vamos criar uma campanha publicitária conjunta. Outros ainda mais à frente. E aquela outra parte da planta, a gente não pode se unir, criar uma terceira empresa? Olha bem isso. De uma briga que um ia ficar com 50% e o outro 50% da planta, você sai com plantio, transporte, armazenagem, uma campanha publicitária, uma outra empresa. E olha, eu sempre falo que é ganha, 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 ganha. Não travou o vídeo, gente, não travou. Por quê? Porque olha os tributos, uma nova empresa, mão de obra, lucro, né? Eu vou até dar um outro exemplo aqui, que eu acho relativamente simples, que tem muito a ver com advocacia, por isso que eu acho que é bacana conversar sobre isso, né? Uma vez eu estava num processo, eu assumi o processo na sequência e já tinham passado um outro escritório antes e saíram lá os honorários de sucumbência e aí ficou uma discussão de quem era. O advogado sequer queria entrar em contato comigo, eu falei, não, eu ligo para ele. Não, vem aqui no meu escritório, que tem outros advogados que querem falar. Eu falei, perfeitamente. Vai ser um prazer, eu vou escutar tudo que vocês quiserem, tenho certeza que vocês vão me escutar. Certeza absoluta. Fui lá e usando as técnicas, né? Ouvi eles falarem até eu ficar assim, não, mais alguma coisa, eles falam tudo. E algo em torno de 50 mil reais. Aí eles acabaram de falar tudo, tarará. Propuseram o quê? 80 para eles, 20 para mim, para nós, no escritório. Eu falei assim, ó, primeira coisa, não, entendi, uma boa, né? Sem confronto. Eu falei, primeira coisa, gente, eu vim aqui para ganhar dinheiro com vocês. Né? Porque todo mundo fala, lucro. Eu não vim aqui para discutir 50 mil, eu vim aqui para discutir dos 2 milhões. Falei um número assim alto, né? Não me lembro exatamente qual. Eu falei, eu vim aqui para ganhar 2 milhões com vocês, não vim aqui para disputar 50 mil. O que seu escritório faz? Vou te falar o que o meu faz. Vamos ver como é que a gente ganha. Nós vamos resolver o negócio de 50 mil também, tá? Mas o que vocês acham? Eles me deram a dica do espaço online, que hoje, né, só na área de saúde, a gente não deu aqui treinamento ainda para Roraima e Acre. Eu ganhei muito mais do que 50 mil nessa brincadeira. E, bom... Interessante, viu? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Assim, de você aproveitar o espaço da mediação para gerar outros frutos, além daquele conflito específico. Quer dizer, você resolve aquele conflito e ainda gera outros frutos, assim, questões positivas, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso aí que você falou. Já valeu a entrevista, viu? Muito interessante, muito bom. Muito interessante. Ô Denis, olha que interessante aqui, só para aproveitar isso aqui. Mas a minha empresa, o meu escritório busca lucro, o meu também. Só que tem um detalhe, o que a mediação nos ensina? Não sou eu, é mediação. O que a mediação nos ensina? Que a gente quer lucro no longo prazo. Eu não quero ganhar 50 mil e ter um inimigo e uma disputa e recurso atrás de recurso para discutir aquilo. A gente chegou ao critério lá, falou, vamos estabelecer um critério, falou, o que o juiz decidir está decidido. E os 50 mil, eu fiz uma oferta para eles do jeito que eles queriam, mas acabou caindo no meu escritório 100%. Mas isso é o menor importância, porque os 2 milhões que eu ganhei da dica deles é muito mais. E isso que eu falo que, para ficar nas mágicas lá, que é uma brincadeira, mas uma brincadeira assim, com o objetivo de fazer as pessoas lembrarem, se recordarem, né? Primeiro é todo mundo ganhar tudo. Então, olha a questão da flora lá. Um ficou com uma parte, outro ficou com outra. Então, já levou 100%. A segunda mágica é ganhar mais do que 100%. Isso é que é um negócio que você realçou agora. E é isso. Então, muito interessante. A mediação tecnicamente preparada, ela faz as pessoas irem além de 100%. Quanto, Fernando? Depende do grau de
Porque você tem que quebrar a lógica adversarial e trazer a lógica cooperativa de respeito, né? Não é agência matrimonial, não é se tornar de novo o melhor amigo, fornecedor e concorrente ser agora, sair para tomar, né, cerveja ou sei lá o quê, tomar um chá, não é nada disso. É uma questão, né, para resolver os problemas de longo prazo, tendo uma vantagem do jeito que a pessoa, né, ou que a instituição, que a empresa perceber que é o foco dela. A sua é lucro, ótimo, que maravilha. Interessante. E pensando assim, você no exemplo que você deu também, você falou do agronegócio, né? Estava pensando assim, a quantidade de conflitos que nós temos, por exemplo, entre vizinhos, né? Vamos falar assim, né? Um fazendeiro e um outro. Às vezes tem um conflito em relação ao limite das propriedades, ou em relação a algum desvio de rio ou de água, alguma coisa assim pode prejudicar o vizinho e tal. Se você pensar bem, se um, por exemplo, vamos supor, vamos imaginar que tenha lá um conflito, isso eu estou falando até baseado em caso real mesmo. Tem um conflito sobre um desvio de água de uma fazenda que prejudicou a outra, né? E entra o mediador, por exemplo, você é contratado lá, o professor Fernando Guilhom, para tentar chegar numa autocomposição. Dependendo do caso, vamos imaginar, né? Dá para resolver esse conflito. E ainda, por exemplo, se tiver culturas diferentes, vamos imaginar, um planta, sei lá, feijão, o outro planta não sei o quê. O tempo de colheita pode ser diferente. E aí você pode compartilhar, além de resolver o problema da água, você sai lá com, por exemplo, compartilhando mão de obra, compartilhando trator. Às vezes a colheita, por exemplo, que é feita num mês para um, é feita no outro mês para outro. Dá para usar o mesmo trator, mesmo maquinário, né? A mesma mão de obra, quer dizer, os empregados de uma fazenda vão trabalhar um período em uma, outro período em outra. Quer dizer, dá para você colher frutos assim, muito positivos, né? E isso aí, essa parte, isso que você falou foi muito interessante. Eu queria agora, professor, falar o seguinte, perguntar para você, porque lá a gente, nós, né, quando a gente fez o curso de graduação em Direito, não tinha muitas essas discussões de resolução dos conflitos, meios extrajudiciais. Quando muito era uma novidade a arbitragem, se falava um pouco e tal. E o CPC, até onde eu me lembro, o CPC de 73, o antigo, falava só de audiência de conciliação. O CPC atual, o CPC em vigor, fala de audiência de conciliação ou mediação, né? Então, eu queria, se você pudesse explicar para a gente, de forma mais simples possível, assim, a diferença. Que diferença que nós temos entre uma conciliação e uma mediação? Qual que é a diferença de atuação entre um conciliador e um mediador? Né? Já que muitas vezes pessoas podem confundir isso. Com certeza, essa é uma pergunta recorrente, né? Bom, a principal diferença técnica, assim, teórica da mediação para a conciliação é que a conciliação ela se relaciona ou se vincula a relações pontuais e a mediação se vincula a relações duradouras. O que é isso? O conjunto de técnicas da mediação faz muito mais sentido para as relações de longo prazo. Estou dizendo sobre relações de vizinhança, sobre relações comunitárias, sobre relações escolares, sobre muitas relações empresariais, sobre relações, acho que não sei se falei, de família, relações internacionais, são relações, às vezes, da vida inteira. Né? Um aluno entra na universidade, por exemplo, ou mesmo numa escola, fica 5, 10 anos. Então, são relações duradouras. E esse é o ponto principal, assim, para o juiz fazer assim, separar, né, o joio do trigo ali, né, ou uma coisa da outra. Conciliação para tudo for relação pontual. Então, por exemplo, relação de consumo, normalmente, a gente indica conciliação. Eu até questiono um pouco, mas aí é conversa mais complexa, né? Mas, assim, vamos simplificando. Se é família, mediação. Se é consumidor, é conciliação. Então, esse é um ponto de partida. Do ponto de vista de atuação, como você trouxe aí, bem trouxe, do ponto de vista de atuação, a mediação, tecnicamente falando, o mediador, né, melhor dizendo, o mediador ele não recomenda, não sugere, ele respeita integralmente a autonomia das partes. Essa é a teoria que prevalece. Já o conciliador, ele recomenda, dá sugestão, divide assim, faz desse jeito, por que você não faz daquele outro jeito, não sei o quê, tarará. E na mediação, não. Por uma série de questões de fundo, né, assim, de fundamento mesmo,
na mediação, como você está tratando de relações de longo prazo, é um risco muito grande você falar pela pessoa. Um risco muito grande, porque tem muitos fatores ali envolvidos. Você imagina o que está envolvido numa relação de fornecedor, uma empresa com um fornecedor ali, que uma relação de 20 anos. Tem relação comercial? Tem, mas tem inúmeros casos que são até muito famosos internacionalmente, e o sujeito, por ter assim, dá muito valor à questão do respeito, à questão da seriedade e tal, um desliga o telefone na cara do outro, pronto, acabou. Aí são bilhões de euros em jogo e por causa do telefone desligado. Então, numa relação familiar de 20, 30 anos, com 2, 3, 4 filhos, com patrimônio, tem muita coisa envolvida ali. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante nesse caso, eu sempre falo em sala de aula. Uma separação, eu era o mediador e a gente foi conduzindo tecnicamente o caso direitinho, identificando as necessidades, criando relação de confiança, estimulando soluções ganha-ganha, tarará, chegou no final, não fechava o acordo. Então, e era um patrimônio, vamos dizer, algo em torno de 3 milhões de reais hoje. E aí, na negociação, uma parte falou assim, vamos, e comunhão parcial de bens, né? Para todo mundo vai saber que, para quem é simplificando a história, né, gente? 50% para cada lado, né? Na comunhão, na constância do casamento. Então, aí uma parte foi e falou para a outra, não, vamos dividir 50-50. Ela falou, nossa. Aí o negócio foi aumentando, vou simplificar a história aqui para não ficar muito longo. Chegou a 100%, falou, não, pode ficar com tudo. Outro falou, não aceito. Aí passa a ser, né? Fica meio engraçado, né? Aí, nós, como a gente tem técnica na mediação, né, vai para a sessão reflexiva, vamos pensar o que aconteceu. E aí, gente, aí rodou a palavra, muito importante a multidisciplinaridade, você ter ali psicólogo, você ter cientista social, você ter pedagogo, muito bom trabalhar assim com essa turma diferente da gente do direito, né? Porque é uma outra cabeça, uma outra visão, tal, você vai aprendendo muito. Aí chegamos à conclusão, está faltando uma necessidade. Com 20 anos, casamento, filhos, não sei o quê, tinha uma traição no meio da história, parará. Vamos explorar, então, a necessidade com essa parte. Então, voltamos para o banco. Uma sessão só de dedicação à necessidade. A necessidade Ela não é falou, material, né? Porque não era material, se um abriu não mão era de material. tudo, é. Material. O material estava resolvido ali, né? Com 50% já estaria resolvido, no caso dela. Ela falou assim, quero pedir desculpas. Identificamos a necessidade de respeito, aí solução para ela, pedir desculpas. Assim foi feito, né? Levamos para outra parte aceitou e tal, fez um pedido do jeito que a pessoa queria e tal. Fechou a conta de 50%. Quanto custou? Custou esse pedido de desculpas. Agora, e aí todo mundo, né, quando você acontece em sala, você, eu não faria isso. Não é você. Foi você que ficou 20 anos, criou 3 filhos, isso, aquilo, outro, passou por situações que não é você. É. Então, outras pessoas poderiam, não quero, não quero ser 60%, 70%, ok, fechamos, bola para frente, ok, também. Mas isso depende da autonomia, porque se ela fechasse, às vezes no 100%, ela não estaria satisfeita. Então, por isso que ela precisa estar empoderada, com um advogado, para saber as consequências jurídicas daquela decisão. Né? Eu gosto de chamar a atenção para isso, Denis, que é o seguinte, a mediação, né? Eu perdi a oportunidade de falar no conselho de mediação sobre isso, que é a história comprida. Eu acho que o grande lance da mediação, o grande barato da mediação, profunda, né? Tecnicamente qualificada, é o seguinte: para o conjunto geral do direito tradicional, existe basicamente, como fundamento de resolução de conflito, a lei, né? O direito, a legislação, se como quiser, e a autoridade. Esses são os 2 grandes fundamentos. Né? Então, quando um ministro, né, de qualquer tribunal vai falar que está na Constituição, ele sobe na cadeira, né? Sobe em cima da mesa, se deixar, né? Grita alto, né? Tá certo, esse é a versão do direito tradicional. Né? O que a mediação traz de inovação tecnológica? Eu brinco que é inovação tecnológica. Traz a necessidade humana para o jogo. A necessidade humana. Por isso que o índice de satisfação
das partes da mediação beira 100%. Beira Porque, 100%. porque foram os próprios litigantes que resolveram. Não foi um terceiro, né? Alguém de fora, né? O protagonismo está com as partes. Hum. Agora, o advogado tem que saber respeitar isso. O protagonista está com as partes. O advogado está ali para dar o verniz jurídico, para mostrar as consequências. É. Entender, fazer todo esse trabalho das etapas, dos objetivos das etapas de mediação dentro do escritório. Cobrar por isso, não tem nada de errado nisso. Porque, como você falou, se nós vamos para mediação na área empresarial, aqui eu tenho um investimento para fazer daqui a 3 meses. Se a gente for para o judiciário, talvez a outra parte não seja sequer citada, ou estou errado. Verdade. Determinadas varas não vai ser citado, não vai nem começar o processo. Então, isso tem preço. Agora, não é para tudo, como eu já falei, não é para tudo. Às vezes, o próprio cliente quer ganhar tempo. Não é para mediação. Né? Às vezes, o cliente quer ganhar tempo. Então, é importante a gente perceber e aí trabalhar isso, se aprofundar, né? Porque você trazer a necessidade humana é muito interessante aqui no nosso ambiente acadêmico, né? Posso contar um caso rápido aí? Eu até vou aproveitar assim, já para adiantar uma pergunta que eu tenho para fazer para Pode você, que é o falar. seguinte: você falou do advogado, né? A minha dúvida é a seguinte, que eu tenho insistido muito com os alunos, tanto da PUC quanto da UFJF, que não vê o advogado da parte contrária como seu inimigo, sabe? Eu tenho insistido muito nisso, de falar o seguinte, de marcar com ele uma reunião, tentar usar técnicas de autocomposição, de ele funcionar também como mediador, pelo menos numa etapa inicial do procedimento e tal. E aí eu tenho conversado muito com ele sobre isso. A pergunta que eu queria fazer para você é assim, você acha que as universidades brasileiras, as faculdades em geral, os cursos de direito, eles têm preparado assim, adequadamente o aluno para essa realidade? Ou ainda está naquele viés ainda de litigante, judicial, etc. Tem alguma novidade assim, nas faculdades de direito sobre isso? Então, a minha pergunta é essa, sobre a questão da formação. Será que a gente está conseguindo formar durante os cursos de direito mediadores também, ao invés de só advogados que atuam no litígio judicial? É uma pergunta também que depois eu já estou adiantando para você aqui, que eu queria te ouvir. Eu, assim, infelizmente, né, numa resposta sincera, a gente está longe, né? Está longe desse conceito. Muito longe. Até porque nós, professores, né, na sua maioria esmagadora, né, vamos dizer, estatisticamente desprezível quem tem uma visão um pouco mais profunda de mediação. Você está numa das maiores capitais do Brasil, né, você está numa universidade que tem uma tradição, inclusive, na área de mediação, com grandes professores e tal, mas você está vendo aí a nossa realidade. Por diversas razões, ou porque é uma matéria muito isolada, mesmo quando é obrigatório, passou a ser obrigatório agora, né? Mas aquela história, eu gosto de brincar assim, você tem, eu não saberia dizer o número, vamos dizer, 70 matérias que te levam para o litígio, e uma que não é, o que você vai sair de lá, né? Quer dizer, você treina futebol a vida inteira, você quer que joga basquete? Peraí, meu amigo, não, né? Joguei futebol a vida inteira no campinho, na faculdade, na escola, na faculdade, no clube, e agora você quer que eu seja jogador de basquete? Não tem como. Então, essa questão estrutural é dramática. E a solução para isso, na minha opinião, eu já falei, tentar trabalhar temas transversais. Os próprios professores, a UFJF tem feito isso aqui, não só para, nós estamos na 4ª turma, eu acho, para os coordenadores, para os diretores das unidades, para as pessoas entenderem um pouco sobre. E a capacitação é curta, é simples, né? Como nós estamos vendo aqui, a gente está avançando aqui na teoria do conflito, por exemplo, você tem que entender que é a teoria do conflito. Porque senão você vai para o confronto o tempo todo, porque a gente é treinado assim desde a escola. Em É. 2020, Denis, passou a ser incluído, está lá no item 9 da Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, diálogo, resolução de conflitos, empatia. O que é isso? Mediação. Passou a ser obrigatório no ensino fundamental brasileiro. Olha bem, isso é uma mudança de paradigma. Olha o que aconteceu. Tem um caso aqui. Vou contar o caso brasileiro, que esse é de um cliente nosso, na área educacional. O professor ia entrar dentro de sala de aula de meninos de 6 anos de idade. O menino para a professora na porta e fala assim, aguarda um minuto.
Assim, por quê? Eu aguardo, não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, teve um problema lá dentro, entre os coleguinhas, nós estamos resolvendo, daqui a pouco te chamamos. Olha o nível de autonomia e de diálogo dessas crianças. Se somos nós dois, a gente vai, o reitor, processa o outro, um briga com É, o outro. Olha o nível de autonomia. Olha, mesma idade, 6 anos. Esse caso está relatado no Guia de Mediação Escolar do Ministério da Educação dos Estados Unidos. Meninos chegam em casa todo dia reclamando do coleguinha. Eu vou bater nele amanhã, vou morder, vou empurrar, não sei o quê. Meses. Um dia o menino chega em casa e fala, mãe, estou com um problema lá com o Joãozinho, eu preciso conversar com ele. A mãe falou assim, pai, o que aconteceu? Achou bom, mas o que aconteceu com esse menino? Ligou para a escola. Não, não aconteceu nada na escola diferente hoje, não. Chama a diretora, chama não sei quem. Ah, não, aconteceu sim. Primeira aula de resolução de conflitos. Ele assistiu uma aula de resolução de conflitos e falou assim, estou com um problema com ele, eu preciso resolver, vamos conversar. olha que interessante, hein? É. Aí eu Você, falo assim, essa eu falo experiência para é os onde? meninos, Foi onde? Estados Unidos, Ah, eu falo para os alunos assim, vocês chegam aqui no oitavo, no décimo, quando fazem matéria não obrigatória, agora já lavagem cerebral já aconteceu, agora complicou, entendeu? é. Desfazer isso aí, E agora já nas não tem mais escolas, jeito. e nas escolas de ensino fundamental e médio, pelo que eu tenho notícia, né? Eu também sou pai também. Aí eu vejo que é o seguinte, na verdade, as crianças estão sendo educadas a buscar a professora para resolver o conflito. É o que eu vejo. Tipo assim, qualquer problema que tem lá entre as crianças ou entre os adolescentes, chama a professora que ela que vai resolver, né? Então, ou seja, a gente, Exatamente. Autoridade. essa cultura está Autoridade. desde o ensino fundamental e médio. E aí, Ah, no faculdade de Direito é a mesma coisa. Talvez, eu estava pensando aqui, seria fazer uma coisa que eu estou tentando fazer já nas minhas disciplinas, de inserir pontos, mesmo que o litígio tenha uma ação, por exemplo, que seja judicial, mas falar, por exemplo, eu vou dar até um exemplo concreto aqui, tá? Até falando aqui para os meus alunos do curso de pós-graduação em advocacia empresarial. Eu ensinei para eles essa semana passada, dei algumas aulas sobre ação de dissolução parcial de sociedade. Aí eu falei o seguinte, olha, nada impede de você pegar parte desse conflito, colocar na mediação, né, ou na arbitragem, resolver fora do judiciário esse conflito e colocar para o judiciário somente parte do conflito, não o conflito inteiro. A ação já fica muito mais simples, né? Se você pega lá um conflito entre sócios que é gigante, tem várias questões para se resolver, e aí você consegue resolver algumas extrajudicialmente e leva para o judiciário apenas aquele conflito específico, já a ação já anda muito mais rápido, né? E fica muito mais econômico. nossa. Então, eu estou tentando fazer isso. Aos poucos, eu estou inserindo É isso. técnicas É de isso. extrajudiciais em ações mesmo judiciais, já que, como você falou, a cultura nossa é toda judicial, né? É. Que a Eu gente estava chama até de falando. processos híbridos. É isso que você falou. Eu sempre, quando vou falar sobre isso, eu falei, gente, isso aqui ó, é coisa para se daqui a 50 anos. Isso, Sim, exatamente o exemplo que você deu. Porque você entender que essa parte da briga entre os sócios, aqui, entre os diretores, os administradores, o conselho e tal, isso aqui é familiar, vamos resolver pela mediação. Isso aqui já é uma questão para arbitragem, ou um arbitragem resolve. São os processos híbridos. A gente tem que ter essa clareza. interessante. E aos Agora, poucos mudando essa cultura, né? exatamente. E que é importante, só para não ficar totalmente vazio, lá atrás, assim, encontrar outro advogado, etc. Muito importante. Agora, as pessoas para isso, é lógico que já ajuda, eu ir de peito aberto para conversar com você. Mas se a pessoa tiver domínio, mínimo conhecimento das técnicas e dos princípios da mediação, nossa, o que eu E vou negociar? aproveitando isso, tem alguma necessidade de formação específica do mediador? Como é que funciona? Como é que o mediador é formado? Porque não deve ser só na prática, assim, vamos que vamos, igual você falou, né? É, Existe cursos? Como é que funciona? Como é que o mediador é formado? bom, temos muitos cursos pelo mundo afora, né? Nossa resolução 125 lá, e depois está na 125 isso. Tá? A lei fala em formação, mas não fala quantas horas exatamente, mas existe um padrão, porque está na resolução, de 40 horas, tá? Que é um padrão aceito até internacionalmente para se formar mediadores. Os tribunais de justiça dão cursos de 40 horas, mas, vamos dizer, lógico, né? Como qualquer coisa, né? Me formei advogado, então sou um ótimo advogado? Não, peraí. Né? Você vai vamos trabalhar aqui, ter experiência que você vai melhorar.
Então, do mesmo jeito para mediação. Então, assim, os cursos mais padronizados, sérios, eles têm em torno de 40 horas. É muito importante um treinamento com assim, uma empresa qualificada, né? Porque se você, eu falo assim, você tem conhecimento geral dos princípios, das ideias, mas não sabe utilizar o procedimento e as técnicas, você vai chegar na hora e não vai saber o que fazer. É, Então, tem o Instituto Internacional de Mediação, que deu uma padronizada bacana nisso também, tem as capacitações, o braço português, que é o ICFML, onde fiz minha capacitação internacional, é muito bom, muito sério. Então, né, hoje, as comissões de mediação pelo Brasil afora são muito sérias, desenvolvem muitos trabalhos. Né? Hoje de manhã mesmo estava dando um curso na ESA São Paulo, só mediação na área de saúde. Né? Hoje, a comissão da OAB São Paulo de Soluções Consensuais de Conflito é muito grande, eu não saberia dizer nem quantos integrantes tem. E aí, eu participo de alguns grupos de trabalho, né? Coordeno um grupo de trabalho na saúde, por exemplo. Então, eu estava dando um curso só dessa área, hein, Denis? Olha bem, quantos inscritos? A última vez que eu vi, tinham 234 inscritos. É um curso rápido, só para profissionais já, para específico da área de debater saúde? só de saúde. Só E saúde. está sendo utilizada a mediação assim para litígios para áreas específicas, assim, corporativos? Como é que isso, como é que tá, o mercado parece que ele está crescendo nessa parte aí, né? Você mesmo faz parte disso. Está tendo litígios assim voltados para questões específicas, assim, por exemplo, agronegócio, saúde, isso está começando a crescer? Como é que está? O que eu vejo, Denis, ali eu não, pô, não tenho ali não tenho a verdade absoluta, lógico, ninguém tem em lugar, né, em hora nenhuma, mas eu converso muito com muitos mediadores de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, né, fora do país também, gente que fez formação comigo. Nós temos avançado, mas assim, era para ter avançado muito mais. O que eu gosto de brincar é o seguinte, é, a maioria de nós talvez concorde que o carro elétrico é melhor do que a combustão, mas poucos de nós têm carro elétrico, né? Então, assim, é o carro do futuro, todo mundo sabe que vai ter um dia, tarará, mas ao invés de, talvez o carro elétrico seja pelo custo, né? E pela mediação, a questão da desinformação. A gente acompanha hoje quantos alunos não são formados hoje, 2023, não foi ontem, nem anteontem, nem mês passado, não, hoje, formatura hoje à noite, não passaram pela mediação, então eles estão sendo formados em 2023, né? E aí, voltando lá na história das faculdades, né? Se você olhar assim, você pega lá os 100, 50 professores, depende da faculdade, da universidade, da faculdade de Direito, você olha assim, quem estudou mediação? Tecnicamente, né? Ouviu falar, a mediação, aquele bate-papo. Não, gente. Aí ele coloca campo de golfe em cima Ah, escreve Marte na sua sala. vai ter que procurar uma formação depois, né? Pós-graduação, então Ora, não tem um curso como, não tem como. Então, complementar. assim, hoje você já tem, né, bem consolidado na área escolar, área empresarial, muita gente já tem percebido. Por quê? Porque dá resultado, entendeu, Denis? Nós desenvolvemos um aplicativo para demonstrar esses resultados. A gente desenvolve o passo a passo da mediação para mediadores não profissionais, para ele não sair das melhores práticas, mas no final a instituição tem que sentir que aquilo está trazendo retorno. Às vezes retorno financeiro, às vezes retorno de clima organizacional, às vezes retorno de surgimento de ideias inovadoras, porque no conceito básico do conflito, na teoria do conflito, lá no Morton Deutsch e tal, o conflito é uma oportunidade. Eu ficava morrendo de raiva dessa frase, porque eu não entendia isso. Conflito é oportunidade de nada, conflito é uma coisa ruim. Mas a partir do momento que você começa a encarar ele de maneira construtiva e alcançar resultado positivo dele, ou seja, o conflito é um motor de permanente aperfeiçoamento pessoal, profissional e institucional. Porque o conflito te mostra onde é que está o problema. Se tem, das suas 20 aulas, tem uma que poderia ser melhor, é essa que tem que melhorar. E na teoria do conflito, é importante que as pessoas e instituições percebam que o conflito é uma oportunidade de crescimento permanente, de ajuste da sua conduta, de alcance das necessidades pessoais e institucionais de todos os envolvidos, sobretudo considerando relações de longo prazo. Então, depois que a gente incorpora essa ideia e conhece as características da mediação, a coisa fica muito mais fácil. A gente consegue alcançar os resultados
E com esses resultados chegando, sendo medidos, sendo divulgados, as pessoas, né, pessoas e instituições passam a, vamos dizer assim, dar voz, concordar, apoiar a questão da mediação. O professor Denis trouxe aqui uma outra questão, né, das características do bom mediador. Quais seriam características do bom mediador? Eu diria que uma característica interessante é o ser reflexivo. Inclusive, o procedimento de mediação, ele recomenda essa sessão reflexiva depois de toda sessão de mediação, para que amplie a perspectiva do mediador ou dos mediadores que estão conduzindo aquele caso. Quando você ouve outras pessoas, outros mediadores, você começa a colocar em dúvidas, né, se poderia ser utilizada outra técnica, né, ter uma escuta um pouco melhor, identificar outras necessidades. Então, a questão reflexiva eu acho muito importante, né? O mediador tem que ser um profissional reflexivo, ser chavão dentro da mediação. Outros aspectos seriam a utilização das técnicas. Então, você tem que ser um bom conhecedor, né? Um grande conhecedor das técnicas de mediação, uma pessoa estudiosa e tal. Mas eu diria que, assim, talvez não seja a característica pessoal, né, o mais importante para ser um bom mediador, mas sim o estudo, a dedicação e a reflexão, porque todo mundo vai evoluir nas relações interpessoais, né? A teoria mais fundamental da mediação, ela surge com Carl Rogers, que era um psicólogo e tratava das relações entre pessoas. Então, por mais dificuldade que você tenha nas relações interpessoais, você tendo um conhecimento maior sobre, né, essa teoria, as técnicas e o procedimento associado à mediação, você será, sem dúvida, um profissional melhor em qualquer que seja a área da sua atuação. Tá? O mediador aí não tem dúvida, né? Se capacitar, refletir, estudar, para poder atuar da maneira mais adequada possível ali como mediador. Em relação ao que o professor Denis está perguntando também, se existe mediação online, e a resposta é positiva. A própria lei de mediação, se não me falha a memória, no artigo 43, fala da possibilidade da mediação online. É totalmente possível. Já fiz algumas, né? Várias mediações. Tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Vamos dizer assim, uma desvantagem é o fato ali de você ter um menor contato pessoal, não sabe se tem interferência, né, de outras pessoas na sala, que em geral é não recomendável. Então, tem algumas dificuldades. Agora, também tem vantagens, né? Se você fazer uma mediação entre irmãos, ou entre sócios, ou entre fornecedor e empresa, que estão, às vezes, né, em outro país, etc., facilita demais essa possibilidade. Então, muito utilizado atualmente, né, as ODRs, né, Online Dispute Resolution, e tem vários sistemas que fazem isso. O próprio Sejus, que já adota. Então, assim, eu vejo vantagens e desvantagens, mas adotada, a lei prevê os Sejuscs, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele também faz, né, um órgão do Poder Judiciário, então é totalmente possível e acontece. Eu vou continuar aqui falando sobre uma questão importante que o professor Denis mencionou, é quando um advogado procura o outro, naquela dinâmica que eu mencionei, que eu faço no primeiro dia de aula, às vezes na faculdade, uma das lições que a gente traz nesse contato direto entre os advogados, é muito importante você ir para escutar ao invés de falar ou impor o seu ponto de vista, o que você quer. É muito mais relevante você escutar antes e dar uma oportunidade para as pessoas falarem, identificarem os interesses, as necessidades. Porque a partir dessa identificação das necessidades, para citar só uma técnica, você incentivar a outra parte, né, as técnicas dos 5 porquês, né, me fale mais, por que você precisa disso? Fala mais, como assim? Explica melhor. Porque aí você vai começar a identificar ali as possibilidades de conexão, criação de um acordo que te contemple em 100% ou ultrapasse. Então,
A técnica da escutativa é até, né, uma técnica muito básica, mas que precisa ser aprofundada para a gente poder extrair os benefícios que ela nos traz. Então, ouvir para compreender, não para contra-atacar, não para contrapor argumentos. Eu estou certo, você está errado. Parte, né, na mediação de considera está todo mundo certo, que é uma coisa um pouco diferente do direito tradicional. Está muito certo, tá tudo, todo mundo está certo. Como assim? Está certo na necessidade que está por trás. Na necessidade que está por trás daquela fala superficial. E eu só consigo chegar nessa profundidade da necessidade, do interesse profundo, a partir do momento que eu escuto verdadeiramente, sem contrapor argumentos, sem contra-atacar, sem criticar, sem fazer caras e bocas, sem ser irônico, sem ser sarcástico, para que a parte se sinta um mínimo de relação de confiança para poder relatar. Porque é lá na profundidade que as possibilidades de multiplicação de alternativas ocorrem, viabilizando o ganha-ganha. Esse é um grande ponto, né, importantíssimo para uma mediação tecnicamente qualificada. Eu estava vendo o seguinte, esse conflito que a gente está, infelizmente, vivendo, né, um conflito terrível entre a Rússia e a Ucrânia, né? Quando eu vejo essa situação, eu tive na Rússia em 2018 ou 2017, não sei. E estou vendo, assim, inclusive, muitos ucranianos e russos vindo para cá, para o Brasil, sabe? Por conta do conflito. Inclusive, a minha filha, que é criança, na sala dela tem alunos desses países, né? E eu fico pensando o seguinte, eu não sei se um conflito desse tipo, bélico, tão terrível, se vai se resolver sem mediação, não, sabe? Então, é isso que eu ia fazer essa pergunta para você, não sei se você chegou a responder, eu vou chegar a mandar no WhatsApp, se, se a mediação também pode ser aplicada para esse tipo de conflito internacional, não só para conflito comercial, que isso aí já é largamente utilizado, mas também para conflitos desse tipo, assim, que envolve conflito bélico, conflito entre países. Você tem notícia da utilização? E só para concluir, por que eu estou fazendo essa pergunta? Que quando eu falo sobre mediação com meus alunos, eu lembro de uma imagem que eles não vão lembrar, porque eles são jovens, mas uma imagem da década de 90, do Bill Clinton no meio, assim, com o Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, assim, os Yasser dois se dando Arafat. as mãos. Essa foto é bem famosa, né? Então, o Eu Bill tenho ela Clinton na no minha meio, imagem, né? essa imagem é muito famosa. Eu falo isso porque quem já viu essa foto vai se lembrar. Então, o Bill Clinton no meio, com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente de Israel e da Palestina se dando as mãos. Quer dizer, naquela época resolveram um conflito internacional, imagino, por técnicas de mediação também. Então, essa a minha pergunta, assim, se também é utilizado, inclusive, para conflitos entre países, conflitos bélicos, etc. Se você tem notícia, o que você pensa sobre isso? Sem dúvida. E a mediação internacional é um ramo desenvolvido da mediação. Tem obras interessantíssimas sobre o assunto, né? E os grandes diplomatas são negociadores, né? Porque, assim, o rótulo mediação, quando a gente fala em mediação, hoje de manhã eu estava comentando isso no curso da ESA, da Escola Superior de Advocacia, né? Assim, a gente coloca, eu gosto de falar assim, da cultura da negociação, porque ali tem alguns, assim, pequenos detalhes teóricos de diferenciação, mas o que importa é a negociação como um todo. O que é o genérico, né? É a negociação. Então, Os você incorpora diplomatas, até, os diplomatas, isso está incorporado também na utilizam, formação deles, né? com certeza, porque você precisa chegar numa solução ganha-ganha. Eu já dei uma palestra, mas estava lá presente não sei como dizer, comandante das forças brasileiras no Haiti. Ele falou que estava uma vez num conflito, falou assim, nossa, se eu tivesse assistido essa aula antes, porque ele estava nas forças de paz no Haiti e tinham dois grupos rivais querendo passar pela mesma rua. Imagina que é isso, né? Um grupo armado, obviamente, né? Porque ele passa pela mesma rua. Então, das dificuldades que ele teve para poder apaziguar a situação sem nenhuma técnica. Então, assim, mediação internacional é um ramo da mediação, perfeito, acabou. Tem grandes mediadores internacionais, tem um fantástico que eu acho, né, que é o Ricardo Nutt, que eu recomendo muito o texto dele, um texto, eu já fui assistir uma palestra dele no Congresso Internacional
Nunca vi ninguém ser tão aplaudido num congresso assim. Aquelas palmas intermináveis. E ele falou sobre relação de confiança na mediação internacional. Sem criar relação de confiança, que é o primeiro passinho da mediação, nós, adversários, inimigos, né, não podemos começar uma conversa sem destruir essa desconfiança entre nós. Então, muito interessante, muito interessante. E ele mediador, foi mediador internacional no conflito árabe-israelense e na ex-Yugoslávia, participou. Então, sem dúvida, é uma força importantíssima. Agora, em qualquer desses conflitos, então cabe perfeitamente, tem conceitos interessantíssimos, como o do, eu adoro esse, do impasse mutuamente insustentável. Não pode estar muito bom para uma parte, ela não quer sentar para negociar, porque ela não está, talvez seja o ponto da Rússia hoje, que ela está numa posição um pouco mais confortável, até onde eu acompanho a guerra. E então tem que estar ruim para os dois lados. Não é à toa que a comunidade internacional pressiona a Rússia com sanções econômicas, diplomáticas, etc., para quê? Para tornar insustentável para ela também. Sustentável que eu digo assim, é ruim, né? Confortável, né? Confortável, está incomodando. Isso, entendi. Incomodando. Então, quando está ruim para os dois lados, as partes sentam para negociar. Agora está muito bom para você e ruim para mim, É vamos diferente. negociar. Eu falo, não, que isso, Deixa Fernando? Calma quieto, né? aí, não, deixa quieto, a coisa está andando bem. Entendi. Aí eu consigo, né, criar um desconforto para vocês. Falo, não, vamos negociar aqui, vamos sentar aqui para conversar. Hum. Entendeu? Então, tem situações das relações internacionais, assim, práticas, né, no mundo realista, ali, daquele princípio do realismo, e afetam, obviamente, né, a força, o desequilíbrio entre uma potência e outra, como é o caso da Rússia e Ucrânia, por exemplo, O e problema é outras que que são hoje. muito mais gritantes, né? Você Essa, exige paridade de armas, né? Você não vai negociar com quem, como eu falei, um dos pressupostos, desculpa, você tem que ter o respeito pela outra parte. E, às vezes, um Estado com poder bélico, ou político, ou econômico muito superior ao outro, não vai respeitar, na prática. Então, assim, mas como em qualquer situação, não é a panaceia, não vai resolver tudo, mas vai ajudar muito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. entendi. O próprio criador foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, o Carl Rogers, que para mim é o Papa. Cara, que criou a psicologia humanista que dá, a meu ver, o fundamento mais sólido para a mediação. Foi indicado para o Prêmio Nobel, não é qualquer um, vamos combinar, né? E ele criou psicologia humanista que fundamenta as grandes teorias da mediação, na minha opinião. E, inclusive, vou citar só um, porque o Rogers muita gente não conhece, mas o aluno dele que bebeu na fonte e fez uma teoria, vamos dizer assim, mais comercial, surfou na onda, que é o Marshall Rosenberg com CNV, comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? É tudo do Rogers. Entendeu? Ele Entendi, não surfou sabia na não. onda e tal. O cara que está por trás é o Rogers. Pô, e ele participou dos primeiros tratados de paz no conflito árabe-israelense. Ele que conseguiu, Entendi. trabalhando as necessidades dos dois lados. Eu estava Entendeu? vendo esse conflito específico aí da Rússia e da Ucrânia. Eu fiquei assim, tentando, é lógico, ver notícias de jornais, etc., né? Conversar com algumas pessoas que entendem do assunto, assim. Eu vi que todas as tentativas de aproximação dos países, a tentativa de exercer uma função de mediador, normalmente foram para países que tinham algum interesse direto no conflito. E normalmente com algumas intervenções um pouco atrapalhadas, no sentido de assumir um lado, sabe? Então, ou falar que é a favor da Ucrânia ou é a favor da Rússia, já começar a negociação dessa forma. Então, aí que eu queria aproveitar para te fazer a pergunta. Você falou das características do bom mediador. E quais as características de um mediador ruim? Ou seja, o que o mediador não pode fazer? O que ele não pode fazer para atrapalhar? Eu já sei que essa é uma delas, ficar dando pitaco demais e assumir um lado. Esse aí é um. Sumiu lá da Quais, catástrofe. quais seriam as outras características ruins? Quer dizer, quais são os erros mais comuns que os mediadores que não têm experiência, né, diferente de você que tem muita experiência no assunto, quais são os erros mais comuns que eles cometem? Eu vou no principal aqui, que eu quando trato desse assunto assim, eu gosto de chamar a atenção, que é o principal erro considerado pelo Instituto Internacional de Mediação, tá? Assim, que é clássico.
Eu até pergunto dentro de sala, às vezes, assim, sei lá, terceira, quarta aula, que as pessoas já estão mais ou menos antenadas com o assunto. Mas, gente, como é que, se tiver um conflito, né, o que se faz? Vou buscar, assim, o senso comum da turma, né? Eu falo que todo curso de mediação é deslocar a pessoa do senso comum para a técnica. E todo mundo acha que conciliar é bater um papo simpático e gentil, né? Então, e não é. Então, vamos lá, o que vocês falam? Ah, tá, não, primeiro a gente acalma as pessoas, depois a gente resolve o caso. Isso é senso comum, assim, muito senso comum. É quase unânime. Pois é, faltando uma partezinha importante, né? Pelo menos uma, que é identificar as necessidades. Por quê? É aquele gente boa, por exemplo, eu sou seu aluno, eu não quero prova, você quer prova. Aí você vai aplicar a prova, eu sou contra. E aí chega lá, não, calma, Denis, calma, Fernando, vocês estão bravos à toa, senta aqui, vamos conversar. Que você... Aí acalmou? Então como é que vai ser? Ah, faz uma prova mais fácil aqui, não sei o quê. Então, para me tornar mais claro, existe um passo que é o passo, que é da identificação das necessidades. Se você não mergulhar na pirâmide, desculpa, na teoria do iceberg, lá embaixo, identificar as necessidades, essa aí eu sempre falo que é a resposta de 500 milhões de euros. Para mim é muito dinheiro. Para você não, né, Denis? Mas para mim é muito dinheiro. Veja bem, você só consegue viabilizar o ganha-ganha quando você chega nas necessidades. Você multiplica as alternativas de solução e viabiliza o ganha-ganha. Enquanto você está acima da superfície da água, enquanto você está na conversa superficial, qualquer tentativa de solução, ou, vamos mais tecnicamente um pouquinho, estimular soluções ganha-ganha, serão soluções perde-ganha. Você perde um pouquinho, eu perco um pouquinho, a gente fecha um acordo e ponto. Mas isso não é mediação técnica. Então, em Então, isso é um erro, né? resumo, Não isso é um erro aprofundar gravíssimo. e não identificar as necessidades. Ah, Exatamente. entendi. Porque você não vai viabilizar o ganha-ganha. Então, você não está trabalhando na lógica da mediação. Tecnicamente falando, você não está no reino encantado da negociação por necessidade humana ou institucional. É porque ali você multiplica as alternativas e viabiliza o ganha-ganha. Como assim? Olha os dois professor-aluno. Quando você identificou que era qualidade do ensino de um lado, diversão e algo prático e interessante do outro, quais são as alternativas? Milhares. Entendi. Aí os dois saem ganhando. Você sai satisfeito, eu também satisfeito, pronto, isso. Agora, enquanto a gente está Agora, trabalhando... a questão da necessidade, aquele exemplo que você deu antes, da necessidade psicológica, né? Por exemplo, o casal que estava num divórcio, partilha de bens. Um chegou a concordar com 100%, ó, pode ficar com tudo para você, e mesmo assim a pessoa não aceitou. Quer dizer, aí você conseguiu identificar que a necessidade não era material, né? Era uma necessidade Exatamente. psicológica, de um Tinha outra, ressentimento, é um tinha outra. ressentimento. Pode ter duas, três, quatro, você tem que identificar todas. E como é que a gente identifica essa necessidade? É ouvindo, é conversando, é fazendo perguntas-chave para poder fazer com que a pessoa coloque isso à tona? Como é que a gente identifica É. essa necessidade? Eu vou citar aqui algumas técnicas, tá? Vamos lá, 5 porquês, depois eu explico um pouquinho cada uma. Cinco Quais porquês, são esses 5 porquês? Porque eu fiquei sem graça de perguntar, mas eu vou ter que perguntar. Quais são esses 5 porquês? Um eu já sei. não, mas o nome até tem que explicar isso, né? Porque os 5 porquês é como se fosse assim, por quê, né? Por que 5 vezes? Mas é óbvio que não é isso. O que é o 5? E também o 5 não é 5. E o porquê também não é porquê. Ou seja, Aí complicou. é, deixa eu me explicar. É porque é o seguinte, o que significa isso? Como é que seria um nome honesto? É incentivar a fala da parte. Isso é. Então, se você fala assim, fale sobre o seu trabalho como professor. Aí você fala, conte-me mais, explica mais. Ah, fala lá. Como assim? Então, é dar oportunidade para a parte falar. Por quê? Eu cheguei lá, falei, é prova e acabou, eu que sou professor. Professor, como assim? Explique-me mais, conte-me mais. E aí? Até eu chegar na necessidade. Então, você vai dando oportunidade para a pessoa falar, para a parte falar, para o cônjuge que se separa, para o representante diplomático, para o vizinho, para o empresário, até ele chegar no ponto onde é o mais importante. E aí, como é que eu sei que eu cheguei lá? Existe uma pirâmide de Maslow
que era contemporâneo de Roger, estudou junto com ele, que fala quais são. É fácil demais, né? Entendi. Depois Então, que você estuda um pouquinho, vai você vai até estimulando, lá, você vai né? estimulando os litigantes a trazerem essas necessidades, é isso? Exatamente. Aí você Entendi. pode perguntar 5 vezes, 3, 8 ou 25, até a pessoa chegar lá no ponto, Entendi. entendeu? Então, ela tem inúmeros casos disso, mas essa é uma técnica, Ah, né? Aí você tem tem uma. paráfrase, tem recontextualização, porque tem pessoas que vão só no negativo, então você tem que usar recontextualização para falar assim, ó, você chega, né, eu gosto de dar esse exemplo simplérrimo, que é, o sujeito chega, só fala mal do irmão, o irmão é isso, aquilo outro, né? Aí requer recontextualização. É você encaminhar, tirar o foco no problema e iluminar a solução sem dizer qual é. Você fala assim, então você está aqui para aprimorar o relacionamento com o seu irmão? Falou, meu irmão é chato, é egoísta, é isso, malvado, sei lá, lá, lá. Então veja se eu entendi bem. É lógico que não é assim, né, gente? O negócio é no contexto, né? Mas assim, no contexto geral, você vai encaminhá-lo para isso. Fala assim, então vê se eu entendi bem, porque se eu estiver errado, o que você está pretendendo é aprimorar o relacionamento com seu irmão. Não, quero aplicar para o resto da vida. Terapia, próxima sala, vamos encerrar. É aí, não, quero aprimorar. Então, você está no lugar certo, pode continuar aí. Porque aqui, resolução eficiente de conflitos. Entendi. De relação Interessante. duradoura com conflito emocional. Então, você tem várias técnicas associadas, né? Vou ficar com essas aí. Escutativa, paráfrase, recontextualização, 5 porquês, todas somadas, você com um certo domínio ali, por isso que o treinamento ele precisa ter simulação, para você ter um certo domínio desse conceito e da aplicação prática. O Instituto Internacional de Mediação cobra isso. E ter concatenação, não é só o domínio de técnico. Você antecipa, como eu acabei de falar, né, você me perguntou o principal erro. Se você antecipa o estímulo a soluções antes de identificar a necessidade, você está cometendo um crime, isso é reprovável. Entendi. Então, Ou seja, é todo. o melhor dos mundos, né, professor, que seria que todo cidadão tivesse alguma formação sobre mediação, né? Para ele poder, ele mesmo também tomar iniciativa, porque às vezes o mediador Exatamente. fica lá suando para poder conseguir, às vezes, fazer com que os litigantes enxerguem o óbvio, né? Então, assim, às vezes até conseguir chegar nisso aí demora realmente. O ideal seria isso estar na nossa cultura, a gente aprender a resolver os nossos conflitos, né, por nós mesmos, né, e não por uma autoridade externa e tal. E Exatamente. eu não queria também, eu sei que seu tempo, ocupei muito seu tempo, e o seu tempo é precioso. E eu não queria encerrar a entrevista sem que você explicasse um pouco sobre essa sua experiência na mediação em relação aos litígios da área de saúde. Eu fiquei curioso para saber o seguinte, o que que exatamente, por exemplo, vamos imaginar que eu não sei se é isso que acontece, tá? Vamos imaginar que uma rede de hospitais ou uma cooperativa de saúde ou um plano de saúde, eu não sei exatamente o que que é, ou um hospital, precisamente, contrata um profissional, por exemplo, como você, para atuar como mediador interno, tá, corporativo. Como é que é isso? Como é que funciona isso? O mediador ele vai fazer um diagnóstico dos conflitos mais comuns, ele vai ficar como se fosse um plantonista lá, esperando o conflito para intervir. Como é que funciona, por exemplo, a mediação no plano corporativo? Porque, assim, no plano judicial, estatal, a gente basicamente mais ou menos sabe como é que funciona, porque vai ter um corpo de servidores públicos e tal, pelo menos a tentativa é essa, que vai ter uma formação específica e tal. Vai atuar normalmente nas ações judiciais e tal, né? Não é tanto extrajudicial. Mas como é que funciona, por exemplo, me parece um novo nicho que você está inaugurando aí, que é a atuação corporativa, né? Assim, no Brasil isso não é tão comum. Você pode explicar para a gente um pouco, falar um pouco aí sobre essa atuação sua, como é que funciona? Com certeza, né, Anderson? Só voltar num ponto que também vou voltar, né, vou mencionar aqui, mas a capacitação para um público em geral, inclusive dentro de corporações, a mínima é de 4 horas. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito bom com 4 horas de curso, né? Então, assim, não é algo custoso, nem que vai demorar muito, que a gente precisa de 2 gerações para mudar o jogo, não. Já entrando no ambiente corporativo, os resultados medidos por indicadores nacional e internacionalmente em diversas áreas já mostra que
projetos institucionais de 6 meses a 1 ano acarreta uma mudança drástica nos indicadores. 80%, 90%, 60%, né? Dependendo da Isso é área, muita o que coisa, se hein? mede. É uma coisa, Muita assim, coisa. a gente chega a arrepiar, né? Isso já está consolidado em algumas áreas, principalmente na área educacional, eu acho que a coisa já está bem mais à frente, sabe? Ah, é? E que Então, tipo de conflito que tem, assim, por exemplo, na área educacional, na área de saúde, especificamente, que é a área que você vamos lá. está atuando Então, vamos mais? lá. Na área de saúde, assim, a gente tem que fazer um pouco a divisão entre área pública e área privada, porque é um pouco diferente. Então, você está falando na área privada, a questão da relação da equipe clínica e não clínica do hospital com o paciente familiar é um conflito fundamental, porque vai afetar a imagem e a rentabilidade do hospital. Quando você fala de hospital público, aí já é uma questão mais interna, de equipe, do clima organizacional, da relação entre as partes, da rotatividade, das licenças temporárias e permanentes. Então, o Ah, foco é um pouco interessante. diferente, mas envolve todo mundo, como se fosse qualquer empresa. Então, você tem a relação das equipes, e aí, quando a gente vai, né, estudando e participando, né, nós já fizemos muitas capacitações, você vai vendo as relações, tem algumas relações que são bem conflituosas, multiprofissionais, por exemplo, né? Então, médico com enfermeiro, foco de conflito. Você tem a copeira com o nutricionista. O nutricionista prescreve uma coisa, mas a copeira faz outra. E a relação dos familiares, né? Por falta de comunicação. Às vezes você está lá, tem relatos de médicos, é interessantíssimo, né? Tem umas publicações internacionais que a gente acompanha, que não são propriamente de mediação, mas iluminam a mediação, experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, de estudos internacionais. É, e aí trazem assim o próprio médico quando se torna paciente, como é que ele fica vulnerável, porque ele não tem a informação que ele gostaria e não consegue conversar com o médico da maneira como gostaria, e o prejuízo que isso dá para o hospital, porque uma falha na comunicação no momento da alta gera erro médico, o paciente toma remédio na hora errada ou na dose errada, você imagina o que isso acontece. A pessoa é Pós-operatório, né? idosa, pós-operatório, ou está com baixa compreensão naquele momento, ou o acompanhante não consegue compreender com clareza. Então, os dados, né, aí são dá um curso, né, dá um curso esse assunto, mas Sim, o nível de desperdício na área da saúde é da casa dos bilhões, e a mediação tem um trabalho a ser feito ali. Não é à toa que o pessoal de saúde já está ligado. Eles já entendi. estão percebendo que a gente precisa melhorar a comunicação interna, precisa ter uma cultura de negociação. E aí, vou colocar com os pilares, para não fugir a pergunta, dar uma estruturada para quem não, né, nunca ouviu falar no assunto. O que se faz normalmente? E aí, vamos dizer assim, o grande exemplo internacional é o Hospital Evelina, de Londres. Quando a gente começou, né, a trabalhar esse assunto, a gente nem sabia que tinha acontecido. Em 2013, a gente começou a trabalhar em 2015, porque foi procurado por um ouvidor da Santa Casa, para implantar isso na Santa Casa. E depois, estudando, pesquisando, né, nos aprofundando, a gente foi para Cleveland, tem maneira de trabalhar isso, o Hospital Evelina em Londres, então tem outros exemplos internacionais interessantes. Mas, basicamente, o que se faz é capacitação da equipe, clínica e não clínica, assenta todo mundo no hospital. E aí que eu falo, quantas horas? Quem não vai ser mediador dentro do hospital, 4 horas, de 4 a 8. Depende do país, depende de uma série de coisas. Mas de 4 a 8 horas você resolve o problema. Às vezes online até. Nós já fizemos várias capacitações online, principalmente na pandemia. Então, 4 a 8 horas você começa a criar uma cultura razoável. E aí depois tem campanha, tem projeto interno, outras coisas. Mas vamos lá. Capacitação de um lado e criação do centro de mediação. Essa mediação, como você falou, do centro de mediação interno de um hospital ou de uma operadora de plano de saúde, ela pode se dar por pessoal interno, você capacita as pessoas com mais longo prazo, né, com 40 anos. Acabamos de vir agora da Universidade Federal de São Carlos. Eles já nos contrataram 8 vezes. Agora nós treinamos os mediadores da equipe clínica e não clínica do hospital. Eles já têm um centro de mediação funcionando lá dentro. Universidade Federal de São Carlos, Interessante. Paulo. Né? Então,
Agora, no Evelina, a coisa deu tão certo lá no Evelina, em Londres, um hospital pediátrico, você imagina, né? Nós somos pais, imagina o terror que no hospital pediátrico, né? De alta gravidade. Você imagina a tensão que não tem nada. Eu gosto só de pensar, já me dá palpitação aqui, né? E isso deve ser pior do que um jogo do Galo, né? Assim, naquela final ali, eu acredito o Vitor chutar a bola. Meu Deus do céu, muito pior, né? Muito pior. Ou tão ruim quanto, né? E então, lá eles optaram por mediadores externos, que deu tão certo, se criou uma fundação de mediação médica na Inglaterra. E Entendi. aí essa fundação fornece os mediadores. Mas não é, pelo que a gente constata aqui no Brasil, não existe cultura suficiente para isso É ainda. isso que eu ia falar, porque eu estava conversando com um colega nosso, que é professor lá em Londres, inclusive. E aí ele estava me explicando melhor, assim, eu participei de uma banca de doutorado com ele. E ele estava explicando assim, o sistema judiciário lá, Londrina, inglês e tal. E ele falou o seguinte, que o número de ações mesmo judiciais que chegam é muito pouco. A maioria das questões são resolvidas extrajudicialmente. Então, assim, é um filtro invertido que chega muito pouco no judiciário. Primeiro, por causa do custo, o custo é muito alto. Segundo, porque tem cultura dos próprios cidadãos resolverem seus conflitos, sabe? Eu acho que essa cultura que existe lá favorece essa situação, né? E eu fiquei também curioso em relação à questão dos hospitais que você atende. Por exemplo, se chega lá eu vou até dar um exemplo concreto aqui. Chegou uma pessoa para mim e falou assim: ah, meu pai faleceu e foi erro médico. Eu queria ajuizar uma ação contra o hospital e tal, contra o médico e tal. É, e aí eu perguntei quantos anos, como é que foi a situação e tal, e eu descobri que o pai dela tinha 99 anos. 99 anos. Aí eu fiquei pensando o seguinte: será que ela não está assim, com um sentimento assim de. É lógico, eu não vou fazer um pré-julgamento, mas eu quero dizer o seguinte: 99 anos, a gente sabe que a vida humana é limitada. Né? Isso é uma questão, isso aí é inexorável, não tem jeito. E 99 anos tá muito acima da expectativa de vida média, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que ela não está ainda com esse luto e está querendo ver um conflito onde não existe? Aí pensei nisso, né? Então aí olha só, nesses casos de supostos erros médicos ou mesmo de uma acusação de erro médico, também pode atuar, o mediador pode atuar aí nesse caso, por exemplo, junto à família e intermediando aí em relação ao hospital e ao médico? Existe essa possibilidade ou está sendo mais concentrado em questões internas de equipe ou não? Como é que está sendo? Tá, olha que interessante, que ótimas observações aí. Denis, fui anotando aqui. Tem publicação lá no Everina, só dá um passinho atrás aqui, se me perdoe, de custo de uma ação judicial e um caso resolvido pela mediação em Londres. 8.500 libras para um caso judicial e 1.500 para um caso de mediação. Você é o diretor administrativo do hospital. Para que lado você vai, Denis? Claro, claro, mediação. Né? Fora os outros, eu estou falando só do financeiro, administrativo financeiro. Tá? Então, é isso que eu estou falando, que os indicadores. Hoje, o pessoal me perguntou de manhã, né? Como é que você atrai um hospital? Mostra os indicadores. Mostra os indicadores. O que você prefere pagar? Um diretor administrativo, você prefere pagar por caso, não é no final do ano, não. 8.500 ou 1.500? A gente não tem esse número no Brasil ainda. Teremos em breve. Ah, mas Mas deve ser nós próximo, sabemos né? que o custo é mais alto. Nós sabemos que o custo é muito mais alto. Né? Agora, o número, ele assusta, né? Quando você entrega um número para a pessoa saber quanto que a hora, lá foi um outro indicador medido na Evelina, por exemplo, o custo administrativo do diretor, por exemplo, de ficar 50% do tempo dele para resolver conflito. Quanto É. custa isso para o hospital? Questão A psicológica também. rotatividade, questão psicológica, Olha só, o médico. burnout, aposentadoria por invalidez, É. depressão, O médico que é acusado, por exemplo, tem que responder processo disciplinar no CRM, depois ele tem que. É acusado, às vezes, até capira, por crime, suicida. ação penal, o risco de ser preso, né?
Então, assim, Exatamente. tem muita coisa envolvida aí, realmente. Muita Muita coisa vantagem, envolvida. né, para mediação. Muita vantagem. Tem estudos lá em Londres também, por acaso, não é do Evelina, um diretor lá de um hospital muito forte em Londres. Falou assim, não, minha equipe não é afetada. Minha equipe é altamente qualificada. A melhor equipe da Europa é a minha. Fizeram a pesquisa lá, 31% da equipe tem decisões técnicas menos acertadas quando se envolve num conflito com o paciente, com o familiar ou com a equipe. O sujeito deu 3 É, passos para trás. Espera aí, vamos trabalhar, vamos ver como é que a gente se comunica aqui dentro. Vamos mudar esse negócio aqui. Mas vamos trabalhar os outros pontos que você trouxe aqui. a comunicação, né, Fernando? Porque comunicação, por exemplo, um médico, às vezes tem muito paciente que se queixa, às vezes, da forma como é atendido, né? Ah, o médico não olhou para mim. Às vezes o médico é excelente tecnicamente, deu o diagnóstico correto, mas o tratamento dele em relação à família foi um tratamento que não viu esse lado, né, do paciente, que às vezes é um pouco é emocional, né? É emocional, É, afinal de contas. eu falei, esse é um paradigma. Quem de nós não considera elogio ser chamado de objetivo? Pô, Dennis, você é muito objetivo. Que é isso, né? Agora, eu sempre pergunto, tem algum computador aqui? Ou todo mundo que está na sala aqui é ser humano? Ah, entendi. É ser humano? Ah, tá. Então você tem necessidade humana. Aí a linha da subjetividade nas relações duradouras é muito mais importante do que a objetividade. Eu não sou um número. Hoje no curso de uma pessoa falando, meu pai faleceu, era mais um número ali. Ué, agora você, o seu pai, o seu familiar, o seu filho, a sua mulher, né, um ente querido, você vai tratar de maneira objetiva uma pessoa. Agora, todos nós somos treinados para ser objetivos. Verdade. Né? A linha da subjetiva. Agora, a gente perde. O caso que eu contei do o pedido de desculpas, ele vai R$ 700 mil para um pedido de desculpa. É isso. Porque o respeito é comigo aqui. Ó. Eu ser desrespeitado, para mim, é Entendi. uma coisa terrível. Para outros pode não ser, mas para mim é. Quanto No custa isso para caso, você? no caso dos hospitais, aí, quando você tem um conflito em relação por exemplo, à família do paciente e hospital, por exemplo, é, como é que é a abordagem? Assim, eles aceitam assim participar das sessões? Eles costumam, no Brasil, que eu estou falando assim, eles costumam aceitar ou eles ficam meio desconfiados ainda? Eu imagino que seja difícil, né? Você Eu, fazer com que eles aceitem participar das sessões de mediação. Hoje, esses casos são, na maioria, resolvidos pela ouvidoria. Aí depende da qualidade da ouvidoria, que Entendi. vai te dar uma resposta, mas muitas vezes essa resposta é uma resposta técnica e objetiva, não satisfatória. Então, alguns hospitais que nós já treinamos, eles já fazem uma escuta mais qualificada. Eles Entendi. falam que resolvem, assim, boa parte ali, entendeu? Inclusive com pedido de desculpas, mas isso precisa de criar uma cultura interna para o médico, para o enfermeiro, para o farmacêutico, o fisioterapeuta É, e tal, participar daquilo, para ele entender que para ele mesmo vai ser melhor. Você imagina bem, eu sou médico, né? E aí você é meu paciente. Você tem um problema comigo lá, eu fiz o diagnóstico certo, vou dormir tranquilo, né? Mas você ficou chateado. E aí você faz uma reclamação. Se a ouvidoria me chama e fala, não, que é isso? Ele é surdo, né? Sou doutor, não sei aonde, e não quero conversa. Só que depois eu vou responder processo CRM, depois eu vou responder processo judicial, depois. Olha o inferno que eu vou comprar para a minha vida. Então, você verdade. criando essa cultura, e a imagem do hospital? Aí você é uma pessoa que tem influência, você com as redes sociais, você faz uma reportagem, não sei o quê, e É. coloca nas mídias sociais, e você né, É tem algum mancha, né, cara? acesso. Nossa Senhora. Então, assim, é, é essa percepção Hum. olha, eu estava já assistindo palestra, tem um curso que eu já fiz do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em São Paulo, né, altíssimo nível, curso de conselheiro de administração, e um empresário, um grande empresário nacional, estava falando, e um senhor já com bastante idade, perguntando qual é o maior risco da sua empresa? E aí todo mundo falou, outro, não sei o quê. Ele falou, o maior risco das empresas é o risco de imagem. O risco de imagem faz virar pó a sua empresa no dia seguinte. É. Temos inúmeros casos, não vou citar, né?
Verdade, Inúmeros casos, tem. inúmeros. Mas deixa eu voltar aqui, porque você citou uma questão importante, não quero deixar sem resposta, que é a questão do erro médico em caso de óbito, um caso gravíssimo, né? Eu vou É, citar um exemplo aqui, eu acho que ilustra bem o que pode ser a nossa resposta. É um caso concreto, não é? Tô inventando, depois quem quiser pesquisar, faça favor, que é um caso icônico para nós da mediação, o caso da bailarina Júlia Lima, não sei se você já ouviu falar, se não me falha a memória, a bailarina do Municipal de São Paulo, de renome, 20 e tantos anos, internada no Einstein, que vamos combinar, não é nenhum hospital de segunda linha, muitíssimo pelo contrário. Bom, simplificando a história, era um caso relativamente simples que foi se agravando e por conta de cuidados não adequados, levou a óbito essa moça. Quando eu pergunto em sala de aula, né, trazendo esse tema assim, gente, houve um erro médico, né, causou alguma lesão ou morte, né? Quando eu pergunto na sala de direito, sai um coro, é até bonito de ouvir, né? Indenização. É a única coisa que a gente consegue, né, enxergar, porque a gente fez a lavagem cerebral nos meninos. Só indenização. Nós estamos tentando quebrar isso, né, Denis? Nós estamos tentando quebrar. Nós estamos aqui para isso. Existe uma outra abordagem, que é exatamente a sua pergunta. Você já sabe disso. Existe uma outra abordagem? Olha bem que o Einstein... Primeiro, se ela está internada no Einstein, talvez não seja dinheiro o problema da família. Começar por aí, né? exatamente, E não exatamente. era o caso. Né? Porque tem gente que acha que todo o problema da humanidade se resume a dinheiro. E muitas vezes não é. Né? Pode ser porque a pessoa realmente não precisa, ou pode ser porque não queira. Né? Tenha essa evolução de alguma maneira. E era o caso da família dela. Eles não precisavam de dinheiro. E a negociação aconteceu, quer dizer, teve uma parte importante de transparência do hospital, porque não é qualquer hospital, que não escondeu, que não entrou num confronto e tal, acolheu a família. Em resumo, o que foi feito nesse caso? O, o hospital criou um novo setor que chama de segurança do paciente, que nos primeiros 6 meses, o pai da Júlia eu esqueci o primeiro nome dele, mas é só entrar, Júlia Lima, o pai, tem vários vídeos dele, ele dá palestra no Brasil inteiro sobre isso. Setor de segurança do paciente dentro do Einstein. O Einstein, ao invés de manchar a sua imagem, melhorou a sua imagem. Fez lá uma estátua da Júlia na porta do Einstein, criou esse setor de segurança do paciente, o pai ajudou a montar essa segurança, vai dar palestra sobre isso e com total prestígio e satisfação, ele conta o número de mortes que já foram evitadas por conta desse novo setor. Fantástico, hein? Quer dizer, Fantástico. é uma outra Trans- forma de você ver as coisas. Transformou algo negativo que, assim, uma dor, né, tremenda e talvez uma má atuação, eu não sei detalhes do caso, e transformou em algo positivo, né? Exatamente. E Mesmo isso não como acidente significa... aéreo, né? Como acidente É, aéreo, né? Quando exatamente. cai um avião, tenta ver o que falhou para melhorar. Interessante. Exatamente. Assim, isso não significa, gente, que vou parar aí, esse é um caso de 1 milhão, então ninguém vai receber indenização. Não é isso. Pode até ter a indenização, mas o que afetaria a imagem do Einstein em um caso desse, Sem né? dúvida, sem dúvida. Entendeu? Que é um risco muito grande para ele. Então, Muito quer dizer, interessante isso. né? Então, assim, Transformar o existem... conflito em algo negativo em algo positivo, né? É isso. Só mediação mesmo, Só viu? mediação. Porque o Morton Doit, ele aprofunda isso. E ele fala assim, por isso que eu falo, e outro dia eu estava com uma outra professora que é muito amiga minha, até de Belo Horizonte, a Natane Fernandes, que ela é fantástica, e ela muitos anos atrás, ela me sugeriu esse texto do Morton Doit, a moderna teoria do conflito. Enquanto as pessoas e instituições não visualizarem, não entenderem o conflito como uma oportunidade, a gente tem que responder de maneira construtiva e alcançar benefícios a partir disso, nós vamos responder negativamente e colher problema. Então,
O O judiciário, conflito o judiciário não vai ser capaz de dar uma decisão, por exemplo, uma é decisão assim. judicial nunca vai ser capaz de construir algo, porque assim, tem o princípio da inércia, né? Então, o juiz, por conta do princípio dispositivo, o princípio da inércia, ele vai se ater ao pedido. Então, ele nunca vai poder, na sentença, por exemplo, determinar uma melhoria de política de segurança, por exemplo, do hospital, nesse exemplo seu aí. Ele Exatamente. nunca, na sentença, vai poder determinar isso, não tem como. É só a mediação mesmo, não tem como fazer isso. Interessante, muito interessante. E Exatamente. só para a Exatamente. gente concluir, eu estou vendo aqui que a conversa foi tão boa que o tempo voou aqui e passou muito tempo. Eu fiquei curioso também em saber sua atuação na área educacional. Que tipo de conflito que tem? Também é em relação pai-aluno, pai de aluno com escola? Como é que é? Quais são os conflitos mais comuns que tem? Ali é uma E para festa, né? concluir, Uma máquina de conflito. é, para concluir, eu queria fazer uma última pergunta, além dessa, que é para você, que assim, para onde que você acha que vai caminhar a mediação no Brasil, assim, no mundo? O que está acontecendo de novidade? Quais são as perspectivas assim para o futuro da mediação? Bom, vamos lá, na primeira que dá para responder, né? Primeiro, sobre a Segunda, educação, os conflitos comuns segunda da vez se eu educação. ganho tempo aqui para poder. Mas vamos lá. A mediação escolar, assim, resolve conflito. Na verdade, a gente sempre trabalha na mediação com todos os envolvidos. É sempre assim. A política é sempre essa. E tem que envolver todo mundo. Então, inclusive, nos hospitais, a mesma coisa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra frente. Não se tem que envolver todo mundo. E aí significa, professor está na escola? Tá, então ele está junto. Pais têm relação com a escola também, alunos, obviamente, servidores. Então, tem escolas que são mais isoladas em determinados bairros que os projetos de mediação incluem, inclusive, uma mercearia, uma área recreativa, porque tem um envolvimento muito grande. Imagina bem uma escola mais isolada que só tem uma única lanchonete do lado de fora. Então, aquela lanchonete é parte. Os pais, mesma coisa, assim por diante. Então, envolve todo mundo. Conflito professor, pai, aluno, professor, então, é todo mundo. E o que precisa é se criar essa cultura. E aí o que se faz, né, aquela história, todo projeto de mediação é diferente, porque ele observa as condições locais e aquilo que é importante, que é necessário. Um projeto de mediação no sul do país será diferente do Nordeste, do Centro-Oeste, assim como duas, do, dois, duas escolas no mesmo município, também teremos problemas, desafios diferentes para resolver. Então, eles serão diferentes. Mas aqueles pilares eu acho fundamental. Capacitação. Capacitação. Esse é um deles. E o outro é ter um centro de mediação para resolver. Tá? Agora, que tipo de projeto, que tipo de campanha, qual é o tempo para você capacitar? Aí, né, a nossa empresa chama Âmbar por quê? Para ter essa maleabilidade para atingir, porque a mediação é isso. Se eu respeito a autonomia das pessoas, eu tenho que respeitar das instituições. Então, será diferente. Tem Depender da complexidade, das características do conflito, né? exatamente, muda Público. completamente Né? da idade, da idade. E eu Tem estava até escola que pensando. é sendo fundamental, tem escola que é universidade. É, exato. Muda E talvez tudo. até os sindicatos poderiam também fazer o seu centro de mediação, né? Não só Totalmente, as escolas, os totalmente. sindicatos também, porque tem muito conflito também em relação entre professor e escola, por exemplo, né? Uma coisa muito, Interessante. muito interessante que eu já vi você falando de sindicato, é, eu dava aula no. Já dei aula de trabalho, processo de trabalho há muito tempo, né? Inclusive de coletivo do trabalho. Então eu pegava a pauta na pós-graduação da PUC, pós-graduação PUC, mas aqui em Juiz de Fora. E aí eu pegava a pauta de reivindicação, levava uma pauta de reivindicação padrão de um sindicato e transformava em necessidades. Ah, interessante. Entendeu? Eu quero aumento. Peraí, mas para que aumento? Né? Parece uma pergunta boba, mas não é, não. Como assim? Me explica melhor. Ah, não, no final das contas, chega a falar em qualidade de vida. Então, opa, qualidade de vida é diferente de aumento. O que será que a empresa pode fazer para garantir a qualidade de vida? Ter um empregado mais engajado. Tarará. Então, é, cabe muito lugar, né? Cabe muito lugar. E
os projetos de mediação escolar, eles são muito exitosos, assim, porque a criança ela está mais aberta para... Crianças jovens, né? Estão mais abertas para as novidades. A gente, que é adulto, já tem algo mais consolidado, então é mais difícil essa quebra de paradigma. Tem casos assim, tem por exemplo, um critério que é talvez impensável. Teve uma escola do Brasil, Cidade Satélite de Brasília, fez a escolha dos mediadores utilizando os líderes negativos. Eles colocaram os bots para tomar conta da horta, acabou o problema na escola. 3.000 crianças em 3 turnos. Eles viraram o jogo em um ano. Entendi. Um ano. Aqueles desafiadores que batiam nos outros, que colocavam fogo na escola, viraram mediadores. Eles têm reportagem sobre isso, gravada, os mediadores falando, eu fui expulso porque eu dei um soco, quebrei o nariz da menina falando isso. Eu agora sou mediadora, menina se emocionando. Entendi. Mudou a própria Né? mente dela, né, em relação a isso. Começa a ver o mundo de outra maneira. Foi exatamente a frase que ela falou. É Entendi, bonito entendi. ver. Ela falou assim, mudou a minha maneira de ver o mundo. A menina de 16 anos de idade. Então, o escolar é fantástico. Nós estamos começando um projeto agora aqui, que teve um edital do governo federal, né, de 500 milhões de reais pelo Brasil afora, e nós estamos com um município aqui, nós vamos aplicar em 10 escolas agora, nesse momento. Amanhã, depois da manhã, vai começar aí Fantástico. os trabalhos, assim, muito, Tomara que se expanda muito, muito viu? interessante. É. Bom, Isso, e sobre o futuro, assim, você acha que pois vai é. ter mais tecnologia, mais... O que é que você acha? Você acha que vai ter uma expansão no Brasil? Você acha que no Brasil tem espaço, por exemplo, para ter uma adoção, as empresas, as corporações adotarem e expandirem, por exemplo, centros de mediação? Você acha que tem espaço para isso? Assim, de não só falar perspectiva do Estado, mas também da iniciativa privada. Você acha que tem espaço para crescimento da mediação no Brasil? O espaço é assim, é assustador, né? É aquela história, às vezes a gente fala assim, nossa, esse mercado está saturado. A mediação é exatamente o contrário, né? Assim, é o oceano azul, todo por explorar. A questão é a cultura. Vamos ver em que velocidade a gente consegue implantar essa cultura da mediação para as pessoas Entendi. poderem, vamos dizer assim, é aquela história, eu falo assim, você sabe por que você compra pão na esquina? Desculpa, por que você paga o pão na padaria todo dia, né, que você vai lá? Ah, não, porque meu pai me ensinou, porque isso. Eu falei, não, não. Tá bom, isso também, mas tem uma outra característica. Você paga o pão para saber que amanhã você vai lá e a padaria estará lá. Porque se você não pagar o pão hoje, a padaria quebra amanhã. Então a mediação é isso. Né? Não adianta ser uma coisa bacana e tal se ninguém se É, habilitar, comprar e vencer. Agora, o que que mostra, o que é o lado positivo? E aí, por isso que eu estou vendo andar muito na área da saúde, porque a gente trabalha com a lógica da eficiência, por isso que os indicadores são muito importantes. Nós estamos agora numa mediação escolar. Uma colega minha lá de Portugal, não sei o que, eu fiz uma reunião com ela na Albânia, estava na Albânia. Ela tem um projeto muito grande em Santa Catarina, e ela deu uma palestra, eu participei e tal. Ela falou assim, e os indicadores? Ela falou, precisando disso. E nós estamos, semana que vem eu vou ter uma reunião com ela para usar o nosso aplicativo, porque os empresários, né, as instituições, elas precisam ver essa eficiência. A melhor qualidade do ensino, a menor rotatividade, é um lucro maior, é um profissional mais satisfeito. Tem que ter um indicador claro para você convencer. Né? Porque tem muita gente que se preocupa, e eu também me preocupo, com a aplicação, né, a má aplicação da mediação. Né? A meu ver, o judiciário precisa aperfeiçoar muito isso, por exemplo, porque o que se pratica lá não é mediação em grande medida. O tem acordo não é mediação. Então, coloca na placa que é mediação, você entra lá, você tem uma experiência dessa, tem acordo não, tchau. Você fala, meu Deus, eu tenho horror à mediação. Isso não serve para nada, é perda de tempo. Isso não é mediação. Então, é um caminho longo, não tenha dúvida, mas muita coisa está acontecendo. A gente que acompanha de perto, né?
E eu tenho e invisto, tenho assim uma esperança muito grande. Eu tenho uma dica, uma coisa meio interessante assim, que acho que logo que o Ronaldinho Gaúcho parou de jogar, saiu uma notícia não sei aonde que ele estava aplicando em mediação. Ele estava investindo em mediação, colocando dinheiro na mediação. Aí eu falava assim, de sala, o pessoal assim, poxa, mas que... Ó, Ficava sem saber assim, o que que era, né? Eu falava assim, o que quer dizer isso, pessoa? Eu falei assim, eu vou te dar a minha visão. É um negócio que vai e está avançando, porque não é o Ronaldinho Gaúcho, é um dos ele maiores gêneros do confirmou futebol a notícia, mundial. né? Então ele é Oi? craque, então, nos dois lados, então. Hein? Pois é. Então, eu falei assim, ô, gente, esqueça o Ronaldinho Gaúcho. Ele é só um cara endinheirado que está buscando oportunidades de investimento. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem é o analista de investimento do Ronaldinho Gaúcho? É É, esse cara que você tem que ir atrás dele, entendeu? Porque não verdade. deve ser qualquer um, vamos combinar. É, muito Né? interessante, eu não sabia disso, não. Então, Então, o olha caminho é para bem. expandir, né? A mediação, assim, eu penso que vai acontecer com a mediação, já está acontecendo, pelo que eu estou vendo até da sua atuação, que você é um dos pioneiros aí no Brasil na mediação, né, no plano corporativo, achei bem interessante. Vai acontecer algo semelhante que está acontecendo com a arbitragem, né? Porque eu lembro que se você pegar 20 anos, há 20 anos a arbitragem era um campo desconhecido, todo mundo falava quase como só na pós-graduação, como algo teórico, né? E hoje a expansão que está tendo da arbitragem é um negócio brutal, né? E a mediação, então, para mim, ela até, em alguns aspectos, ela é até superior à arbitragem, porque você não vai ter um terceiro que vai julgar, são os próprios litigantes que vão chegar numa autocomposição. Isso é o melhor dos mundos, né? Exatamente. Muito E a bom. advocacia tem que aproveitar isso, é um É, campo novo. A mediação não é, ela amplia o trabalho da advocacia. Você ser mediador com advogados colaborativos, ou seja, pessoas que entendem de mediação, é o melhor dos mundos. A gente resolve rapidamente, assim, dentro do que é possível ser rápido, né? E assim, e é um campo novo. A advocacia tem que perceber isso, tem que investir nisso. A OAB, fazer, né, dar para essa publicidade, que eu te agradeço de novo os aqui, para alunos, dar oportunidade, os alunos perceberem isso, porque não é, adianta um professor de mediação apaixonado e os outros 49 falando, isso é bobagem, né? Isso não se resolve, larga isso para lá, né? Vamos aqui para o processo, isso aqui não existe, né? Arbitragem, mediação, não. Vamos aqui, ó. verdade. Mudar a Então, cultura, né? é uma Bom, questão cultural. você agradeceu a oportunidade. Na verdade, nós é que temos que agradecer. Nós estamos muito felizes aqui. Eu aprendi demais. Eu tenho certeza que os alunos também. Tem muitas questões que você trouxe da mediação. Para mim, são novidades. Foi muito bom ouvir você que tem experiência prática, inclusive no plano do atendimento de empresas, plano corporativo, área de saúde, área educacional. Eu aprendi muito. Para mim, a grande mensagem que fica na entrevista, que para mim, assim, que eu vou guardar isso no coração e na mente é de entender a mediação não só como uma forma de resolver aquele conflito, mas de criar algo novo e que seja bom, que seja positivo. Isso eu achei assim fantástico. Para mim, se eu pudesse sintetizar assim, talvez o grande conhecimento que eu obtive aqui com você hoje na entrevista, para mim foi esse, de ver a mediação não só como uma forma de resolução daquele conflito, mas de criar algo que seja positivo e para o futuro, né? Isso aí para mim foi algo fantástico. Eu aprendi demais com a sua entrevista. Eu agradeço muito você ter dedicado seu tempo. Eu sei que sua agenda é cheia. Hoje de manhã você atendeu o pessoal de São Paulo, agora está aqui me atendendo. Eu sei que é disputado. É, e, assim, eu só tenho que agradecer e saiba que sua entrevista vai ser objeto aí de estudo, não só dos alunos de pós-graduação, mas também de graduação. Tenho certeza que nós vamos utilizar muitas vezes muitas coisas que você falou aqui como exemplo em sala de aula. Eu te agradeço assim muito a sua oportunidade, a oportunidade que você está nos dando aí para aprender com você. Obrigado, viu, professor? Sou eu que agradeço, professor Denis. Estou sempre à disposição da PUC, à sua disposição também. Você é um grande amigo, uma pessoa que admiro muito, faz falta em qualquer corpo docente e sempre um prazer estar com você. Obrigado. Agradeço também a todos a audiência e aos alunos aqui que tiveram a oportunidade de assistir e os que vão assistir depois. Obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço.